Machado, Rodolfo Reis, José Calado e Ricardo Tavares, uma boa noite aos quatro. Otávio, hoje o Sporting garante um objetivo importante, o acesso direto à Liga dos Campeões. É o suficiente ou ainda pode sonhar com algo mais o Sporting nesta reta final de campeonato? O Sporting fez hoje aquilo que competia, ganhar e meter pressão, efetivamente, nas duas jornadas finais, sabendo que o Futebol Clube do Porto vai deslocar-se à Luz. É sempre um jogo de resultado imprevisível e depois jogo com o Estoril em casa. Obviamente que o Futebol Clube do Porto é favorito, mas esta pressão do Sporting vem, de alguma maneira, criar expectativas para estas duas jornadas finais. Naturalmente, dependendo do Futebol Clube do Porto, da maneira como entrar e o resultado de conseguir na Luz. O certo é que o Sporting conseguiu também retardar a festa do Futebol Clube do Porto, que está mais próxima que nunca. É menos uma jornada que existe, faltam duas jornadas. O Futebol Clube do Porto poderá, depende de si, fazer o seu trabalho e resolver a questão, ou então adiar e o Sporting continuar a pensar que pode, efetivamente, chegar ao título ainda. O futebol, tudo pode acontecer. Os dois treinadores, as equipas, todos sabem que o resultado é imprevisível, depende daquilo que se faz em campo. A pressão sobre as equipas vai ser muita e o Sporting conseguiu adiar, naturalmente. Se o Sporting tivesse feito anteriormente o seu trabalho e se tivesse ganho ao Benfica, naturalmente que as coisas seriam muito mais difíceis para o Futebol Clube do Porto. Assim, eu penso que o Futebol Clube do Porto tem uma margem suficiente por ter o último jogo com o Estoril em casa, mas uma coisa é deixar para a última jornada, outra coisa é resolver antes. Portanto, vamos ter campeonato até ao fim. O Sporting cumpriu a sua parte, vai meter pressão sobre o Futebol Clube do Porto e isto criou uma expectativa para as últimas duas jornadas. Rodolfo, o lance que estamos a ver teve impacto no jogo de hoje? Absolutamente, não é só este. Porque eu não vejo imagem nenhuma e aquilo que eu tenho e a percepção que eu tenho é que no penalti, o primeiro, a jogada é fora da área. Portanto, este árbitro, que eu não sei, um jogo que decide o título, ou podia decidir o título, vai um Miguel Nogueira que eu nunca na vida ouvi apitar, tenho muita pena, e ele e o meu amigo Ricardo diz que ele é internacional. Exatamente, tem as insígnias da FIFA, salvo erro, recebeu-as em janeiro. Portanto, eu neste aspecto nunca tinha visto este senhor. O que eu acho é que este senhor... A estreia em jogos com equipas grandes? Pronto, é isso, foi por isso que eu não o conhecia, não o vi, mas dou um conselho a este senhor, dedique-se à pesca, que talvez tenha mais futuro, ou então vai trabalhar para as obras. Se for trabalhar para as obras também é capaz de ter mais futuro, construir casas e isso tudo, do que ser árbitro, porque este atropelo... Eu agora estou perplexo, já tinha visto no Guimarães contra o Futebol Clube do Porto um guarda-redes a atropelar um jogador do Porto. Agora vejo o guarda-redes do Sporting a atropelar um jogador do Gil Vicente. E agora é uma nova regra, já não é do meu tempo, isto agora deve ser normal, é o dia-a-dia. E agora queria-te perguntar uma coisa, Ricardo, porque tu és um jornalista, ou até a Mariana, ou até aos nossos amigos que estão no estúdio, que é assim, porque é que o Sporting e o árbitro têm o mesmo patrocinador? A Agriloja, nem sei o que é a Agriloja. Não sei o que é que faz esta Agriloja, mas o árbitro e o Sporting, nas camisolas que usaram hoje, têm o mesmo patrocínio. Estou a ver, do Sport, estou a ver, é Agriloja. Betano, acho eu. Não, é a Agriloja no Sporting e a Agriloja no árbitro. Portanto, se for possível mostrar aí ao nosso amigo Pedro aí, portanto, no Sporting ali o Agriloja e depois no árbitro o Agriloja. Portanto, queria saber o porquê, quem é este patrocinador, se patrocina o Sporting, também patrocina a arbitragem. Há mais equipas a ser patrocinadas. Na manga esquerda dos jogadores do Sporting, não é? O patrocínio que está na manga esquerda dos sim. jogadores do Sporting. Na manga. E depois o árbitro também tem. É que se queres a minha resposta sem saber quem é o patrocinador. Eu não sei se há mais equipas, não sei. Eu não sei. Achei estranho isto. Estranho. Acho que é o patrocinador da Liga, não é? Sim, é patrocinador da Liga, mas eu acho de facto que não faz sentido. É o patrocinador da APAF, a Agriloja. A Agriloja. E é do Sporting também? Pelos vistos, então está ali, pelos mas vistos. Mas não é do Porto.
Nem Não é do sei, Benfica, pode ou não- calado. Oh, Fala com sim, alguém do Benfica e pergunta, pá, porque não estou a falar sério. Liga aí. Eu também vou Liga falar aí. com alguém do És um Porto, se brincalhão. for, eu estou aqui. Mas pelo menos descobri uma coisa. A Agriloja hoje fez patrocínio no campo aos árbitros, o mesmo Mas já patrocinador. faz. Hã? Mas já faz aos árbitros. Fez não em faz? todos os campos aos árbitros. Pronto, agora, e porquê Mas o achas que é Sporting? condenável que isso aconteça, é isso? E porquê o Sporting? Não, eu acho que não se me perguntas assim, achas isto bem? Eu acho mal. Acho que não faz sentido. Agora- Acho que as coisas têm que ser claras. Têm que ser claras para não se estar aqui a falar Como é nisto. que é, Pode como é, que dar é aso possível? a suspeitas. A PAF, sim senhora, tem o patrocínio da Agriloja. O Sporting também tem. O Sporting tem vários patrocínios, pelos vistos. Mas tem a Tens ali. Agriloja, está Tem lá. Beta. Está lá. Vocês não conseguem ver? eu não vi. Não, aqui não consigo ver. Agri é agricultura. Lojas. Se falas com o Otávio, agricultura é é com o da Otávio. agricultura. Sou eu. Agricultura é com o Otávio Deduzimos isso, Machado. não é? Sou eu. Não. E aqui é um penalti que. Isso, aqui é até um qualquer penalti. pequeno agricultor vê. Não é o caso do Otávio, que o Otávio é um agricultor já de grande dimensão. Não, mas Mas eu, não em tem- vez disso, não tem gostava publicidade. que tu, como grande jornalista, rapidamente soubesses se isto é normal os clubes, se têm, Não. e este patrocinador de todos. E aí já digo, o Sporting não. Oh, Rodolfo, eu sei que tu és um brincalhão, sei o que é que estás a dizer, fazes uma pergunta a mim e eu digo com toda a serenidade e com toda a consideração e respeito que tenho por ti e pelo futebol. Acho isto errado. Claro, não, mas eu não estou a perguntar. Mas eu porque tu- dou-te a minha- não, mas a eu minha estou a resposta. perguntar porque tu entre nós, Sim. destas situações e Sim. sabes mais do que nós. Sim, mas pronto, não- lá, se e quer- nós se queres devemos preservar naquilo que muitas vezes nós não sabemos. E tu Claro, podias obviamente. saber, eu não estou Não, agora não, com. não, Nem não. tive segundas Não, intenções. não nem sobre sobre isso. isso. Acho Para esquisito também isso. não fugirmos muito ao jogo em si. Não, mas isto é importante, Achas, Mariana. Ricardo, e estamos a falar Sim. sobre a arbitragem, Sim. é por isso também que o Rodolfo faz esta referência. Achas que a arbitragem teve influência no jogo Bom, de hoje? o resultado é 4-1. O Sport falhou ali alguns golos, nomeadamente pelo o costumeiro Paulinho, mas a verdade é que o primeiro golo, eu gostava, nasce de um penalti, há de facto falta, isso é inequívoco. Agora, há algumas dúvidas, é se a falta é cometida dentro da área de rigor máximo ou se é cometida fora da grande área. E, portanto, as imagens que eu vi não são suficientemente esclarecedoras para dizer perentoriamente que é ou não penalti. Neste lance, este lance protagonizado pelo Adam não encerra a menor dúvida. O Adam agarra a bola, larga Isso. e depois a O balroa. penalti é este que estamos a ver. Exatamente. Para ti não há nenhuma Não, imagem que... tem que haver uma Sim, imagem de não fora, lado. não é? Não há. Aqui, para mim, está fora. Pois, mas eu. É a minha opinião. Tu consegues dizer perentoriamente, eu perentoriamente não consigo ver se é dentro ou se é fora pelas Mas imagens. olha, garanto-te a ti, se isto fosse uma jogada do Futebol Clube do Porto, a malta via muito mais rápido este lance. Não, eu vejo. É claro, na minha Agora, opinião, o jogador, quando joga a bola, joga fora. E é derrubado dentro. Muito bem, Otávio. Agora, concordo no- contigo, 1001%. Agora- Sabes porquê? Andámos lá muitos anos, Pronto, companheiro. Andámos agora, lá muitos joga a bola anos. fora, é derrubado Joga a bola fora e o jogador de derrubado Sporting cai lá dentro. dentro. Agora, quem falta, como tu dizes, é um grande O pontapé. Otávio está a defender que a falta é cometida dentro. Fora. Dentro da área. Estou a Não, dizer que a o volta- Otávio a está a falta é defender dentro da que é área. dentro. A falta é dentro da É área. dentro da área. O jogador joga a bola fora da área. E a falta é dentro da área. A falta é Então, se dentro o da área. jogador joga a bola fora da área, a falta é dentro da área. É. Então não pode derrubar fora da área. Depois tem jogado Ele a bola derrubou com quem? fora da área. Derrubou dentro da área. Joga a bola. E cumprimentei-te eu a ti. Joga a bola fora da área. Cumprimentei-te eu a ti. Eu a pensar. Pois há outra coisa. Estava a estranhar que estivesse a ver Eu a pensar que o Otávio estava a pôr o Sporting e disse: grande Depois há outra Otávio. coisa. Não, Otávio, viste mal o lance. Peraí, depois há aqui outra coisa. É que nós, o VAR, tem acesso a imagens Mostrem. que nós não temos. Mostrem. Mas o Ricardo ainda não tinha acabado de... Não, estava a também falar do de Adam. analisar A do arbitragem. Adam, essa não encerra a menor dúvida. Mas e depois os dois golos do Sporting resultam Não de dois encerra a menor penaltis. dúvida em que sentido? Que é penalti. Resultam dois golos de Sporting, resultam de penalti. Este tenho dúvidas se é dentro, se é fora. As imagens para mim não são suficientemente esclarecedoras e, como dizia o Otávio, se calhar o VAR tem acesso, não é se calhar, Então devia tem mostrar. seguramente acesso a outras imagens que nós mas não é temos. questão- mas Agora, é aqui a do VAR, questão O é... árbitro apitou logo. O árbitro foi perentório. Pronto. O árbitro foi perentório. Isso Mas não é- foi o VAR, isso foi o é árbitro verdade. apitou Não, logo. está Mas bem. quando às vezes apita, mas o VAR se há- depois confirma ou tem- não? Exatamente. Agora, Agora, isto, hoje em dia o VAR não. é aquilo que é. isto temos de tirar, qualquer dia temos de também tirar um gol, e depois foi gol. um doutoramento para analisar os lances de penalti, se são penalti ou não são. Agora, de qualquer das formas, os dois lances que dão aso ao penalti são dois erros primários dos defensores de Gil Vicente. Isso é uma coisa... aquele tipo de abordagem dos lances
é inqualificável. A forma como eles abordam os lances, como provocam aquelas faltas, não faz sentido. Qual é, que é a tua opinião sobre estes dois lances? O lance do penalti assinalado a favor do Sporting e depois aquele em que o Gil Vicente se queixa de penalti por assinalar. O lance do penalti a favor do Sporting para mim é muito duvidoso. E o árbitro foi perentório, ou seja, um lance que é tão duvidoso e cria tanta suspeição, entre aspas, na maneira de nós apreciarmos, mas o árbitro foi logo perentório. E é isso às vezes que nos cria alguma celeuma, porque são tão perentórios nos casos e noutros casos realmente é uma vergonha. E este lance é penalti, ou seja, ele toca na bola, mas desvia claramente o jogador de disputar o lance, atropelando o jogador do Gil Vicente. E a bola ficava em posição do jogador Gil Vicente encostar a bola para a baliza. Sim. Porque a bola fica à frente do jogador do Gil Vicente. Ora, repara, a bola fica à frente. Se ele não atropela, é só encostar. Ou seja, e depois há outra coisa que eu não consigo entender. Com todo o respeito que eu possa ter a este árbitro, não consigo entender. Já agora deixa-me só dar a informação de que a fonte oficial do Benfica já reagiu a esta arbitragem do jogo entre Sporting e Gil Vicente. O Benfica fala em mais um dia normal de vídeo-árbitro em Alvalade. Diz que há um penalti a favor do Sporting com uma falta fora da área, o tal lance com o Nuno Santos, na opinião do Benfica. O Benfica considera também que há um penalti perdoado ao Sporting por abalroamento de Adan, o lance que também já aqui mostramos, e diz que é apenas mais do mesmo desta época, é desta forma que o Benfica reage a esta arbitragem polémica do jogo e àqueles dois lances sobre os quais estávamos a falar. Queres que eu diga uma coisa? O Benfica tem razão. Sem dúvida, absolutamente nenhuma. Outra coisa que eu não consigo entender. Já a semana passada tinha razão, não? E que se calhar o Já não me Conselho de lembro da Arbitragem semana podia Braga, explicar. Porto em Braga. Que é, Não tinha para os razão. últimos Não jogos. tinha. Eu estou a dizer Então, este. mas queixa-se todos. Para os últimos jogos Estás do a falar campeonato e jogos é três decisivos, penaltis, pá. porque é que não põem aqueles que são considerados os melhores árbitros? A Neste apitar. caso, quem estava nomeado para este jogo outro árbitro. era António Nobre. Só que teve Trocavam, de ser substituído trocavam, e um por árbitro internacional, Gustavo mas mesmo Mendes. internacional. mas isto é internacional. Mesmo internacional. Mariana, mas para um outro árbitro. Provetas, Não se pode, bebés provetas. como tu A disseste. questão é que as nomeações estavam feitas para estas jornadas. Portanto, à partida, todos os árbitros Trocavam. com mais experiência Mas tu, como já disseste, teriam Mariana, jogos para como dirigir, disseste não ainda há é? Não, pouco. desculpa lá, até Como porque disseste ainda há pouco. há árbitros Foi o nomeados primeiro foram para jogo. jogos da segunda Foi o Liga. primeiro Claro, jogo trocavam. apitado por este árbitro com um grande. Um jogo decide o título tudo isso, e o segundo lugar. Está em causa, O neste título momento e o está em segundo causa. lugar. Está em causa. O jogo do título está em causa ao segundo lugar, que o Sporting acabou por estar em segundo lugar. Ou seja, isso não havia muitas dúvidas. A realidade é essa. Agora, o problema é aquilo que fica no ar. Então, mas estas pessoas andam a fazer o quê? Andam a dormir, sinceramente, andam a dormir. Em relação ao Rodolfo, em relação à Agriloja, tive aqui uns amigos meus do Sporting que me mandaram mensagem a dizer que o dono da Agriloja, acho que é o presidente do Torriense, que é um sportinguista de todos os costados e que se calhar o sonho dele um dia era ser até presidente do Sporting e que patrocina todas as equipas do Sporting, inclusivamente as das modalidades também, e a equipa A. Mas aqui já houve uma situação. É uma vergonha. Mas É uma não, vergonha para a PAF, aqui já calado. houve. É uma vergonha. Espera, deixa-me finalizar. É uma vergonha, Deixa-me diz. finalizar. Já houve aqui uma situação no passado que houve muitas críticas em relação à própria Hugo Miguel. APAF. Hugo Miguel. Em própria APAF. Hugo Miguel. Não. À própria APAF. Por causa desta situação. Porquê? Porque diziam que violava os regulamentos da FIFA haver um patrocínio dos árbitros que seja idêntico a uma equipa que joga. E isso, já no passado, deu causa É uma vergonha. para Uma se falar. vergonha. Então, Uma mas vergonha só completa. para esclarecer. Muito bem, calado. Obrigado, só para esclarecer, agradeço. só um bocadinho. E os nossos telespectadores também te agradecem, porque na realidade tínhamos que dizer Aliás, isto é uma vergonha. Deixa-me só dizer uma coisa. Foi um alerta CM. Alerta deixa-me só dizer CM. Quem fez esta Claro, denúncia, claro. quem fez esta denúncia, como o Rui Pinto fez tantas denúncias, foi o próprio Rui Pinto aqui há uns tempos, aqui há uns anos, creio eu, que fez esta denúncia em relação a um jogo que Uma era o Gil vergonha. Vicente Uma vergonha, Aroca, claro. Uma vergonha. e onde Mas, havia o mesmo claro. patrocínio do árbitro com a equipa. Mas ao mais alto nível, a Gazprom não tinha a publicidade nas camisolas de grandes equipas Tinha. e não era o principal Tinha. financiador da UEFA. É a favor que aconteça Mariana, este patrocínio Mariana, de uma equipa eu e também da ABAF ao muito mesmo claro, tempo? eu sou muito claro. Mas, Otávio, mas eu não estou a dizer que sou a espera. favor ou que não sou. Mais um fim de O que eu semana. estou a dizer, Sou eu contra. Claro, Eu também sou. Mas Mais um está a fim de dizer que é a semana. favor ou não. Dois contra. Mais um fim de semana em que as arbitragens foram vergonhosas. Não só na Primeira Liga, até na Segunda Liga. E em relação a esta questão dos patrocínios, o que é que o Otávio Era acha? só patrocínios, acho que era de evitar. É o bom De evitar, senso. porque Bom senso. Isto cria. Mas deixa a Maria acabar. Só as arbitragens.
e o VAR têm sido de um baixo nível. E isto, ao contrário daquilo que foi dito aqui por Mauro, não tem nada a ver com a Liga. A arbitragem está nas mãos da Federação. Tal como a disciplina. Desde a formação dos árbitros até à nomeação. E aqui a Liga, o campeonato, este ano foi discussões estéreis até pelo VAR que confirmou más decisões. Aquilo que a Liga devia fazer, em sua defesa, era pedir uma indemnização porque paga a arbitragem à Federação, pedir uma indemnização por ter sido mal servida na qualidade das arbitragens. Teve alguns casos de arbitragem, uma goleada do Sporting na recepção ao Gil Vicente que impede que o Futebol Clube do Porto faça a festa de campeão já hoje. Tinha essa oportunidade o Porto de ser campeão de sofá se o Sporting não ganhasse ao Gil Vicente, como ganhou por 4-1 e inaugura o marcador na sequência de um pontapé de penalti. Este é o lance. O árbitro Miguel Nogueira considera que a falta é cometida dentro da área e por isso assinala pontapé de penalti a favor do Sporting neste lance com Nuno Santos. Aproveita Pablo Sarabia para inaugurar o marcador, mais um golo para o avançado espanhol que aqui marca o primeiro para o Sporting, indefensável. O penalti enganou o jovem guarda-redes do Gil Vicente, Andrew Pablo Sarabia, e inaugurou o marcador na marca dos 11 metros. Aqui o lance mais polémico deste encontro. Gil Vicente pede pontapé de penalti, considera que há falta de Adan sobre Leoté, mas o árbitro em campo, Miguel Nogueira, manda seguir. A equipa de videoarbitragem, liderada por Bruno Esteves, também não tem qualquer intervenção neste lance. Muitos protestos por parte do Gil Vicente, mas não há penalti a favor da equipa visitante neste lance, apesar dos protestos da equipa do Gil Vicente. Isto quando o resultado estava em 1-0 apenas a favor do campeão nacional Sporting. Manteve-se a vantagem mínima para o Sporting, vantagem de 1-0, quando acontece este lance com Adan, uma saída do guarda-redes da baliza, ainda dentro da área, este lance em que o Gil Vicente pede pontapé de penalti. Aqui o lance do segundo golo do Sporting, golo marcado por Marcus Edwards, aplaude Ruben Amorim. Há um primeiro cabeceamento depois do cruzamento de Mateus Nunes de Luís Neto e aparece depois na recarga Marcus Edwards, sem tempo para dominar e para rematar com o melhor pé. Ainda há algumas dúvidas sobre o posicionamento de Marcus Edwards neste golo, mas com recurso ao vídeo-árbitro é mesmo validado este segundo golo do Sporting, ainda na primeira parte, 2 golos de vantagem para a equipa de Ruben Amorim. Ainda no primeiro tempo consegue reduzir o Gil Vicente, golo marcado por Fran Navarro, é inicialmente anulado em campo pela equipa de arbitragem que assinala fora de jogo, mas o vídeo-árbitro reverte essa decisão porque as linhas do vídeo-árbitro confirmam que afinal Fran Navarro está mesmo em posição legal e por isso chega aqui ao 16º golo este avançado espanhol nesta edição do campeonato e reduz mesmo a desvantagem do Gil Vicente, isto mesmo em cima do intervalo ao minuto 45 mais 4. Já na segunda parte o Sporting aumenta a vantagem na sequência de um autogolo, jogada pela esquerda de Nuno Santos e Lucas Cunha faz golo na própria baliza. O Sporting aumenta a vantagem bem cedo na segunda parte e fica mais uma vez a ganhar com 2 golos de vantagem sobre o Gil Vicente, tal como tinha acontecido na primeira parte. Este foi um autogolo de Lucas Cunha. Aqui um outro lance em que é assinalado pontapé de penalti. A equipa de arbitragem considera que Fran Navarro pontapeia a Pedro Gonçalves dentro da área do Gil Vicente e por isso há mais um pontapé de penalti a favor do Sporting. É mesmo Pedro Gonçalves quem se encarrega de bater e falo de forma irrepreensível. Volta aos golos a Pedro Gonçalves e impõe a goleada a favor do Sporting. Uma goleada que garante ao Sporting o acesso direto à Liga dos Campeões da próxima época. O segundo lugar já está garantido para o campeão nacional. Quanto ao título, essa decisão fica adiada, pelo menos para a próxima jornada. Vai depender dos resultados da próxima jornada. O Porto está apenas a um empate de ser campeão. O Porto joga na Luz na próxima jornada. Há também já uma reação do Gil Vicente a esta arbitragem polémica. O treinador Ricardo Soares, que falhou este jogo por castigo, diz que o penalti é claro e que Adan devia ser expulso neste lance que estamos a ver. O Gil Vicente queixa-se de que devia ter sido assinalado pontapé de penalti, que daria ao Gil Vicente a oportunidade de
de empatar o encontro ainda na primeira parte, antes da meia hora de jogo. Além disso, o treinador Ricardo Soares, que já falou sobre este momento, apesar de ter ficado afastado do banco, diz que Adan, neste lance, devia mesmo ter sido expulso, por isso considera que o Gil Vicente não só teria aqui a oportunidade de fazer o golo do empate, ou como ficaria a partir daqui a jogar em superioridade numérica, o que tornaria este jogo completamente diferente para esta equipa do Gil Vicente, que está a fazer um grande campeonato, está no 5º lugar do campeonato, esta que é uma das equipas sensação desta edição da Liga. Críticas por parte do Gil Vicente em relação a este lance. Já aqui defendeu Otávio que o lance com o Nuno Santos é dentro da área. Em relação a este, o Gil Vicente tem ou não razão de queixa? Tem razão de queixa. Mas aquilo que eu começo a observar é que nestes lances não são marcadas penalidades. E isso começa a ser escandaloso. Foi o Porto com o Braga, em que o penalti devia ter sido marcado aos 3 minutos, um penalti contra o Braga. Não foi. Não entendo, tem que explicar. Como já disse Mariana, as arbitragens têm marcado negativamente este campeonato. Discussões e depois os VARs. Isso marcam sempre. Os VARs que foram criados para corrigir as decisões não o fazem. Portanto, há qualquer coisa que está errado. E já o disse e volto a dizer. Na segunda divisão há o Farense Chaves, que é um escândalo. Há o Porto B com o Académico de Viseu, salvo erro, é outro escândalo. Quer dizer, isto é escândalo atrás de escândalo. A arbitragem nacional. Depois vê o Duarte Gomes, o cartilheiro, escrever nos jornais, não sei porquê, a culpar, como se fossem os comentadores que fossem os culpados desta má qualidade das arbitragens. Há que assumir claramente. A arbitragem tem que assumir que é neste campeonato, e isto não vai tirar mérito a quem se for campeão, de maneira nenhuma, se for campeão, vamos ver, é com todo o mérito. Se o Sporting lá chegar, é campeão com todo o mérito, e não é o Benfica que está a 14 pontos, que vai justificar 14 pontos com os casos de arbitragem. E aí também é um escândalo. Além é um dos casos de escândalo o arbitragem, Benfica fazer tem-se falado isso. muito de vídeo-arbitragem. Neste lance, achas que havia margem, José Claudio, para uma intervenção do vídeo-árbitro? Já aqui defendeste que era lance para penalti, mas claro, é lance para VAR, este ou não? Não, isto é lance para o árbitro. É que pois, aquilo é como se fosse um comboio, não é? Aquilo é regra, não é? Não é? Ou seja, o jogador é praticamente atropelado pelo... É impossível de jogar a bola. É impossível de jogar a bola. Ou seja, se o VAR quisesse intervir, porque acha que é um erro óbvio e claro, e que obviamente tem que intervir, tudo bem. Mas eu acho que isto é para o árbitro ver. Ou seja, eu não consigo... Há lances que nós não conseguimos entender. Andámos no futebol, vimos futebol todas as semanas, comentamos futebol... E realmente há coisas que não dá para entender. Como é que algumas situações para eles são tão claras e óbvias e como é que para outras são tão dúbias. E depois, como diz ali o Otávio, deixa no ar, que obviamente, não retirando o mérito muitas vezes às equipas que ganham campeonatos, mas aquilo que fica no ar é aquilo que assistimos o ano inteiro. Erros atrás de erros todas as semanas. E quando o Otávio estava a falar do Benfica, o Benfica tem toda a legitimidade para se queixar da arbitragem, assim como outros a têm. Claro. E assim que o Benfica achar que é prejudicado ou que é lesado em pontos, tem que falar. Mas tem que falar a sério e tem que tomar uma atitude a sério. Porque senão, se isto continuar para o ano que vem, ainda vai piorar. Não vai melhorar, vai piorar. Porque isto vai passando em claro, as jornadas vão-se passando, os pontos vão-se perdendo e depois, quando se chega ao final, vamos, como todos os anos, se coloca em causa se o Sporting ganhou bem ou não, se o Porto ganha bem ou não, se o Benfica ganha bem ou não, depois é tudo a mesma conversa. Quando, na realidade, estes senhores, e nós muitas vezes falamos sobre isso, e só para finalizar, Mariana, que não me quero alongar muito, que é, os treinadores, quando não fazem um bom trabalho, saem das equipas, certo? São despedidos ou saem das equipas. Os jogadores, se não jogarem bem, semana após semana, saem da equipa e, consecutivamente, se continuarem a treinar mal ou a jogar mal, vão para a segunda divisão se for preciso, ou vão para uma equipa de menor dimensão. Os árbitros. Eu não tenho nada, sinceramente, não tenho nada pessoalmente contra os árbitros, mas é assim, eles erram semana após semana. Porquê é que não são despromovidos? Porque é assim, o que é que importa errar e dizer que se vai uma semana para a jarra, quando alguns, em vez de irem para a jarra, vão apitar para fora do país que ainda ganham mais dinheiro, não é? Ou seja, vão para a jarra, mas na outra semana já estão a apitar outra vez. Mas a questão é que... Ou seja, sejam despromovidos também. Tirem dinheiro também como tiram aos treinadores, como tiram aos jogadores, quando eles têm que pagar multas. Para ver se de uma vez por todas, nós não andamos aqui todas as semanas, o VAR não viu, o árbitro apitou mal,
o VAR estava a dormir. Olha, o que tu estás não a consigo falar agora, entender. como é que o árbitro vê aquele lance fora da área para mim e ele é perentório, marca penal. Claríssimo. Não tenho dúvidas absolutamente Fica à nenhumas. espera da confirmação do VAR. Mas ele marcou logo. E foi ele perentório. marcou o penal. E foi perentório nos aqui, outros. Aqui ele podia marcar o penalti, como diz o Calado e bem, porque isto é lance mais do que o árbitro tem que ver. E depois, então o VAR é que podia interpretar ou não. Mas o VAR não ia interpretar porque isto é um penalti, isto não é rugby, pá. Quando isto passar a ser rugby no futebol... Até dá acabou. aqui mais um passo quando diz que a Dani, inclusivamente, devia ter sido expulso neste lance. Eu E acho agora, que sim. já que falamos em Ricardo Soares, vai agora responder o treinador do Gil Vicente à pergunta da CMTV. Vamos acompanhar. Dizer que o Sporting hoje, para si, foi beneficiado pela arbitragem e que só ganhou o jogo por causa deste árbitro e do VAR? Não, eu não disse nada disso, nem coisa que se pareça. Nem isso foi a sua dedução. Essa dedução é demasiado, do meu ponto de vista, absurda. Absurda. Não foi nada disso que eu disse. O que eu disse é que há lances capitais que poderiam nos ter colocado em jogo e eu senti que esses lances não foram bem arbitrados. Paciência, faz parte, e que o Sporting foi melhor que nós. Inclusive até disse que mesmo com essas situações o Sporting até poderia ganhar, porque hoje eu senti que a minha equipa não esteve ao nível que nos habituou e que habituou todos os adeptos. Portanto, não foi isso que eu disse de maneira nenhuma. Agora que esses dois lances foram penalizantes para o Gil Vicente, foram. Nada tem a ver com o Sporting. Estou a falar da minha equipa. Eu tenho que falar da minha equipa. O Sporting é outro clube. Obrigado, boa noite, bom trabalho para todos, ok? Foi a reação do treinador do Gil Vicente, Ricardo Soares, que em resposta à CMTV disse que o Sporting, apesar de não ter conseguido ganhar este jogo apenas por causa da arbitragem, teve lances capitais em que foi beneficiado. Considera o treinador do Gil Vicente que esses lances que acha que são capitais retiraram o Gil Vicente do jogo, ou seja, retiraram à equipa do Gil Vicente a oportunidade de discutir de outra forma este jogo com o Sporting. Achas que Ricardo Soares foi justo nesta análise? Rodolfo. Claro que foi, devia ir mais longe, não é? Depois ali acobardou-se um bocado, disse, ao primeiro disse aquilo que ia na alma, depois pensou, já foi castigado, não quer voltar a ser castigado, e eu compreendo a situação dele, até porque o Gil Vicente tem 2 jogos para ficar em 5º lugar, que é algo Tinha sido extraordinário. mais incisivo na primeira declaração, tinha dito que até à distância conseguia perfeitamente Então, ver aqueles lances e que o árbitro treinador não quer dizer que ele, no fundo, depois diz que tudo pode acontecer, não é? O Futebol Clube do Porto jogou contra o Gil Vicente durante 90 minutos e empatou o jogo em casa. Mas aqui é assim, o Gil Vicente está a perder 1-0 com um penalti fora da área. Isto estava 0-0 então. Depois há um penalti com... E aqui eu tenho dúvidas, mas eu acho que também é a expulsão do guarda-redes, porque a bola fica jogável para o jogador fazer o golo. E aí... O Gil Vicente estava a perder 1-0, não devia estar 0-0, mas estava a perder 1-0. Tem penalti, vai marcar ou não marcar, não sei, nós não sabemos, tanto pode ser gol como não sei. Mas tem grandes probabilidades de marcar. Já que estava 1-0 mal, fazia 1-1. A expulsão do guarda-redes, quer dizer, o jogo é totalmente diferente, como ele diz, totalmente diferente, como é lógico. Agora, o Sporting vem altamente beneficiado neste jogo. Se calhar sem necessidade nenhuma, mas foi. O Futebol Clube do Porto já devia de ser campeão em Braga, com 3 penaltis que existiram e que não marcaram, 3 penaltis que existiram e não marcaram ao Futebol Clube do Porto, e o Futebol Clube do Porto tinha ganho o jogo em Braga, e o Futebol Clube do Porto este jogo já era campeão, e não se passa nada disto. Portanto, o que diz o Otávio, o que diz o Calado, o que diz o Ricardo, o que eu digo, é que na realidade... ou as arbitragens sobem muito de classe, de categoria e acompanham até o nível exibicional que as equipas portuguesas estão a ter, ou então, não sei, isto está... Como é que podem acompanhar com o nível da arbitragem? Com estes árbitros, quer dizer, não se pode fazer ovos sem omeletes. Estes árbitros são fracos. Estes árbitros são fracos. Agora, há aqui uma questão. O Zé Calado há bocado dizia, com toda a razão, que de facto as arbitragens são... Mas são todos os anos assim. Agora, esta época, de facto, eu diria mais, há umas épocas para cá, as coisas pioraram substantivamente
Porque a qualidade das arbitragens é francamente má. Esse é o problema de fundo. Agora, há aqui outra questão. Com a introdução do vídeo-árbitro nos últimos anos, Com a introdução do arbitragem vídeo-árbitro, não o que é que eu melhorou. acho que se melhorou de facto? Já lá vamos, É os Ricardo, foras já de estamos jogo. a ver É imagens os em foras direto de jogo. do Não, estádio fora José de jogo. Alvalade. Vai reagir também Ruben Amorim à goleada do Sporting na relação ao Gil Vicente, que garante o segundo lugar e acesso direto à Liga dos Campeões da próxima época e adia a decisão do título. Vamos acompanhar. Acha que a mobilidade no ataque acabou mais uma vez hoje por fazer a diferença, por surpreender de alguma forma o Gil Vicente? Tem uma defesa sempre muito organizada e que foi apanhada várias vezes em contrapé. E depois também, sei que não gosta de particularizar, mas estes minutinhos do Rodrigo Ribeiro no final, ele teve 2 lances que empolgaram bastante os sportinguistas. Como é que viu esses 2 momentos que o Rodrigo teve perto de marcar? Em relação ao jogo, não só a mobilidade dos 3 da frente, mas nós percebemos onde estava o espaço. Também o Gil Vicente veio defender um bocadinho mais alto e tentou-nos, e houve algumas saídas de bola que nós é que entregámos a bola ao Gil Vicente. Mas o facto de nos pressionarem mais alto, nós conseguimos sair várias vezes e foi pela largura que tivemos essa capacidade, porque os alas, o Samuelino às vezes, e nós vimos isso em várias jornadas, em que o Samuelino é que faz um acerto na defesa para linhas de 5, e quando queriam pressionar alto tinham dificuldades depois a apanhar o Nuno Santos e o Porro, e foi isso que aconteceu. E os jogadores foram bons a sair, bons a perceber que o espaço estava na largura, e depois têm qualidade individual para resolver os problemas, sabendo que nós chegámos muitas vezes em zonas de finalização e não definimos muito bem. Ou o cruzamento do Porro era muito forte, ou o do Nuno era um bocadinho atrasado demais. E nesse aspecto nós podemos melhorar, mas mostramos muitas coisas boas, falhámos muitos golos, mas dominámos completamente o jogo e isso foi muito claro durante a partida. Em relação ao Rodrigo, é um miúdo com muito talento, pode jogar nas 3 posições da frente pela sua mobilidade, é muito inteligente, não tem assim tanto treino connosco e sabe organizar uma pressão, ser o homem central para saber quando sair, teve ajuda dos outros, eu vi e reparei sempre. Depois a forma como ele recebeu a bola e arrancou para a baliza para rematar revela a personalidade. O segundo lance, a forma como ele controla com o esquerdo e dá a volta e não se precipita para rematar. São esses pormenores que nós reparámos também quando ele começou a treinar connosco. Realçar também, por exemplo, o Chermiti hoje, que fez 2 golos nos Júniores e tem tido um crescimento muito grande, portanto depende mais deles do que do treinador, e todos eles terão oportunidades se assim tiverem espaço para isso. RTP. Boa noite, Ruben Amorim, João Alves Domingos, RTP, em direto para o programa Tiro de Ataque. Perguntava-lhe se sabe mais a entrada direta na Liga dos Campeões, esta vitória hoje, ou a esperança pelo título, e depois também perguntar-lhe, Ricardo Soares deixou aqui duras críticas à arbitragem neste encontro, o que é que tem a dizer sobre isso? Nenhumas. Em relação a isso, cada treinador vê o jogo à sua maneira. Eu gostei muito do jogo da minha equipa, fomos justos vencedores. O resultado peca por escasso, porque poderíamos ter levado um resultado completamente diferente. Em relação ao sabor, sabe melhor a Liga dos Campeões, porque é algo palpável, é algo que nós já temos, já ninguém nos tira, dependia de nós. Em relação ao resto, como disse já há umas semanas, desde o jogo do Benfica, acho que vejo com muita dificuldade que isso possa acontecer, mas temos que ganhar o Portimonense e é só isso que temos que pensar. Olá, Ruben, boa noite. Gonçalo Gestas, em direto para a SIC Notícias. 2 questões. A primeira, vamos ter a tal confusão que o Ruben Amorim falava ontem na antevisão a este jogo, com o Clássico a poder decidir o campeonato. Pergunto-lhe se vai ver esse jogo, se vai estar a torcer pelo Benfica, ainda que já tenha pouca esperança no campeonato. E depois uma questão relativamente ao jogo, porque é que trocou o batedor do penalti? Em relação à primeira pergunta, eu não vou estar a ver porque é a mesma hora, não é? E vou estar muito focado no jogo, no nosso jogo, e temos mesmo que vencer. Portanto, nesse aspecto, a confusão, volto a dizer, já o disse na Flash, também conheço bem o Benfica e o significado que é para um clube como o Porto festejar lá, seria o mesmo se fosse inverso. Portanto, é essa confusão que eu falei, que corra tudo bem, não tenho qualquer interesse em que haja confusão, digamos assim. E, portanto, basicamente é isso. Em relação ao penalti, foram eles que trocaram. Eles têm uma sensibilidade muito grande. Eu poderia ter dito isso
porque o Pote precisava de um golo, mas eu não disse nada. Toda a gente percebeu, o Nuno Santos também queria marcar, mas perceberam que o Pote, e isso revela que eles se conhecem e o treinador não teve nada a ver com a troca. CMTV, Pedro. Boa noite, Pedro Neves de Sousa, em direto para o programa Liga de Ouro da CMTV. Eu pergunto-lhe, há imagens suas no final do jogo em que aparece um pouco emocionado. Eu queria saber que significado é que teve este jogo para si e estes 90 minutos também. E a outra é, o Benfica falha o segundo lugar, já reagiu, já criticou a arbitragem de Alvalade. Queria um comentário seu. O Benfica fala num penalti perdoado, noutro do Baden e também fala um dia normal do VAR em Alvalade. Pedia-lhe um comentário esse e já disse que não vai ver o jogo do Benfica, mas pergunto se na próxima jornada volta a ser benfiquista desde pequenino. Não, em relação ao comunicado do Benfica, já falámos aqui várias vezes sobre isso, eu não vou estar a comentar. Muito feliz pela vitória do Sporting, fomos claramente melhores contra uma excelente equipa, mas para mim, desde o primeiro minuto que não houve dúvidas qual foi a melhor equipa em campo. Em relação à emoção, volto a dizer, é na mesma altura do ano passado, são alergias. Isto prova que o ano passado eu também em Vila do Conde não estava emocionado a esse ponto. São mesmo alergias na mesma altura, faz parte, muita gente tem e portanto não foi emoção nenhuma. Ficamos em segundo lugar, custa muito, perdemos a taça, custa muito. Não acabámos o campeonato como não há nada para estar emocionado, há coisas para estar zangado e frustrado, mas já a pensar no futuro. Em relação ao Benfica, isto é desde pequenino, eu já falei o que tinha a falar sobre esse assunto, nunca menti de onde vim, não escondo isso, mas agora eu defendo o Sporting e sou o Sporting. CNN. Boa noite, Ruben, Francisco Lima para a CNN Portugal. Apesar da época ainda não ter terminado, o Futebol Clube do Porto pode sagrar campeão já no próximo fim de semana. Pergunto-lhe que balanço faz desta época do Sporting até ao momento? O balanço vamos fazer mesmo no fim, mas o meu balanço é em 4 competições que entramos, 4 competições, ganhámos 2, perdemos 2, Champions League também, mas convenhamos que seria mais difícil. O meu balanço é esse. O Sporting é um grande clube, ambiciona ganhar os títulos todos e o treinador não conseguiu levar a equipa a ganhar nem a Taça de Portugal, nem o campeonato. Portanto, o balanço para mim é sempre, volto a dizer, é sempre escasso. Mesmo olhando para a realidade dos clubes, e eu não sou parvo, sei bem a diferença que ainda há, mas nós queríamos mais, tentámos mais, o balanço é esse. Ganhámos 2, perdemos 2, é escasso. Mais 2 questões, Bola TV, fechamos no 0-0. Olá, boa noite, Ruben. João Farinha, em direto para a Bola TV. Disse há pouco na Flash que este acesso direto à Liga dos Campeões permite, entre outras coisas, ao treinador fazer pressão junto da direção para manter o grupo. Pergunto-lhe qual vai ser o seu primeiro pedido à direção, depois de garantido este acesso direto para a Champions. O meu pedido, nós estamos sempre a trocar ideias sobre isso. Obviamente que eu gostava de manter os jogadores todos, porque é importante, porque todos os jogadores são muito importantes. Obviamente temos que fazer alterações no plantel, porque nem sempre quando se ganha tem que se manter tudo, nem tudo está mal, mas há algumas alterações que temos que fazer em relação ao plantel. O que eu vou fazer é conversar quando acabar a época, conversar como faço sempre com o Viana, falamos com o scouting, falamos com a equipa técnica, falamos com o gabinete de análise, toda a gente, todos juntos a decidir o que é melhor para a equipa. E o que eu quero fazer, e quando falei sobre isso, é manter os jogadores que toda a gente sabe que são cobiçados, que foram cobiçados em janeiro. Eu vou fazer a minha parte, faria sem Liga dos Campeões, mas com Liga dos Campeões tenho outra almofada, digamos assim, para fazer o meu papel. Última questão, 0-0. Boa noite, Ruben Vasco Moreira, 0-0. O Nuno Santos é um jogador particular, a julgar por aquilo que também nos vai dizendo aqui nas conferências, e ele este ano deixou se calhar de ser tão indiscutível como chegou a ser na época passada e passou a jogar muitas vezes também a partir de uma outra posição, como jogou hoje. Como é que viu esta exibição de hoje, em que ele até foi eleito o melhor em campo, e esta época do Nuno Santos se calhar um bocadinho diferente da anterior?
O Nuno Santos fez e os números dizem isso também, obviamente não é só números. Fez uma época ainda melhor que a época passada, apesar de jogar mais vezes atrás. É um jogador que às vezes ainda se perde com certas coisas que não se devia perder. Melhorou muito ao longo da época defensivamente, foi uma posição nova, mas é um rapaz que dá o que tem, foi sempre habituado a jogar muito à frente, adaptou-se bem atrás, fica muito chateado quando não joga. E portanto vejo com agrado aquilo que ele fez. Acho que ele pode fazer melhor. Acho que ele pode fazer melhor se ele estiver concentrado completamente na tarefa, naquilo que tem que fazer quando subir e não se perder em certas coisas. Também às vezes paga por coisas que também não faz, outras vezes faz e é castigado por isso. Portanto, eu acho que ele pode fazer melhor. Acho que aquela posição é muito boa para ele. Pode melhorar num contra um, mas o facto de estar sempre aberto e não jogar tanto por dentro tira-lhe alguma profundidade, mas ele pode ter essa profundidade mesmo naquela posição. Portanto, vejo com excelentes números, uma segunda época em que faz muitos golos, muitas assistências, mas eu acho que ele tem potencial para fazer mais e é nisso que nos vamos focar. Muito obrigado. Boa noite. Foi a reação de Ruben Amorim, treinador ainda campeão nacional, depois da vitória do Sporting, que adia a decisão do título desta época. Ainda assim, Ricardo, Ruben Amorim volta a dar o título como perdido, já o tinha feito várias vezes e continua a fazê-lo. Achas que se aceita que assim seja? Eu confesso que eu acho que ele está a ser honesto. E eu acho que ele não está aqui a fazer jogo com as palavras. Desta vez eu acho que ele está a ser honesto, não está a fazer jogo com as palavras. De facto, todos nós acreditamos. É possível. Desta vez é porque achas que, por exemplo, no ano passado... Não, eu já o gritei aqui, uma vez ou outra. Na esmagadora maioria das vezes enalteço o seu discurso, como é óbvio. Agora, há uma vez ou outra que eu acho que ele... Quer dizer, nós temos cara, temos olhos para ver e, portanto, percebemos que o Ruben Amorim está a ser sarcástico, enfim. Mas nesta circunstância, o treinador do Sporting... Eu acho que ele acredita piamente que o Futebol Clube Porto tem 1 ponto em 2 jogos. Não vai deixar fugir essa possibilidade. Porque ele, tendo reafirmado aqui, conhece bem a história do Benfica, porque foi jogador do Benfica, sabe que o Porto-Benfica é sempre um jogo complicado, que qualquer um quer ganhar, se fosse na Luz a festa, ou se for no Dragão a festa. Mas a verdade é que ele tem a consciência plena, como qualquer um de nós. Posso fazer uma pergunta? Podes. Ele vai dizer isso aos jogadores? O quê? Não. Acho que não vai dizer isso. Eu transmito isso. uma coisa para nós, mas diz outro aos jogadores. Eu acho que ele não vai dizer isso aos jogadores. E se o fizer... Ele vai dizer aos jogadores que ainda há possibilidade de ser campeão. Claro. Não pode ser de outra maneira. Não pode ter 2 caras aqui. Mas não pode. Por ter feito o trabalho que fez. Por nós gostarmos e dizermos, sim senhora, grande treinador, ao fim de 19 anos, o Sport é campeão. Gostámos muito do discurso dele e para mim é na realidade um treinador excepcional, para mim, no que tem feito. Agora meteu os pés pelas mãos. Mas os treinadores não têm 2 caras N vezes. Dizem uma coisa cá fora e lá dentro no balneário dão nas orelhas dos jogadores. Não têm 2 discursos. Mas é diferente. Não tem 2 discursos. Isso é estratégico. Isto é estratégico. E está muito bem. Acha que faz bem Ruben Amorim ter este discurso na sala de imprensa, mas acha, por outro lado, que deve dizer o contrário dentro do balneário? Deve manter acesa a chama, deve manter... Nem o Sporting, porque há muita gente no Sporting que ainda acredita. Porque até ao fim, ao lavar dos gestos... Mariana, quantos campeonatos já se perderam na última jornada? Claro. Quantos? O que eu acho, Otávio, é o seguinte... Temos de ser realistas. Sérgio Conceição, presidente, os jogadores não estão a dormir. Obviamente. Não estão a dormir. Obviamente. Ele está a ser realista, ele? Ele disse anteriormente... Ele sabe mais que o Papa. Ele pensa que o Porto adormece, não é? Obviamente. Ele julga que o Porto adormece. Ele disse anteriormente... São as canções de embalar, é isso? O Porto não está a tirar fraldas aos bebés e a mudar a fralda. Ele estrategicamente sabe mais do que ele. Tem muito mais anos do que ele. Toda a gente sabe mais do que ele. No balneário, do Sporting. acredito, o Porto tem que ganhar. Acredito que ele no balneário não vai dizer isto. O Porto não é campeão. Eu digo que o Porto ainda não é campeão. E ponto final para. Mas estou a dizer aqui, digo em minha casa, digo aos meus amigos, se estiver com alguém do Futebol do Porto, digo que o Porto ainda não é campeão. Fazer uma pergunta ao José Calado. Achas que há alguma manha neste discurso de Ruben Amorim ou está simplesmente a ser honesto e a dizer aquilo que acha em relação às contas do título? Não há manha nenhuma, acho que está a ser genuíno. Eu não sei que discurso é que ele vai ter com os jogadores, se isso é com ele.
E ele de certeza que há muito tempo que tem um discurso com os jogadores. Agora, ele também é uma pessoa do futebol. Ele sabe muito bem que neste momento realmente as coisas estão muito difíceis do Sporting ser campeão. Agora, nós já vimos muitas coisas acontecer no futebol. Imaginemos, e vamos pôr este cenário, que o Benfica ganha o Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto tem imensos jogadores, nomeadamente o Otávio, que é um dos seus melhores jogadores, que está à bica com cartões também. Imaginemos que vai para o Estádio do Dragão com 3 pontos de distância sobre o Sporting. Aliás, aquilo que nós temos visto nos últimos jogos até do Futebol Clube do Porto, vemos uma equipa que a nível emocional se tem deixado, se calhar, influenciar por esta questão da distância, não distância. Agora, tudo é possível no futebol. Agora, é muito difícil o Sporting, ainda por cima o último jogo. Eu já nem estou a falar do jogo do Porto-Benfica, porque isto é um jogo de 3 resultados. É tudo possível. Vitória, empate e derrota. Sempre foi assim e sempre será. Mas no Dragão, o último jogo no Dragão, para ganhar o campeonato perante os seus adeptos, a empurrar o Futebol Clube do Porto, eu acho que ter que fazer um ponto para ser campeão. Ou seja, o Ruben Amorim, eu acho que não está a ser sarcástico, está a ser honesto. Estrategicamente está correto. Estrategicamente. Está a ser genuíno. Quando o Otávio fala em estratégia, já está aí a incluir que Ruben Amorim tenha aqui um objetivo e que não esteja simplesmente a ser realista. Não estou a dizer isso, Mariana. Não é? Estou a dizer. Não, Ele disse aquilo. não é o mesmo que Mariana, o está a dizer. O que ele disse aquilo, o que ele disse é que ele vai, naturalmente, ser realista, que é difícil, como todos reconhecemos, é difícil. O Porto é o último jogo em casa e vai à Luz, mesmo que perca na Luz, não sei se só tem que fazer um ponto. Tem que fazer um ponto em casa, mas tudo pode acontecer. Ele tem que fazer acreditar ao Sporting que o Sporting, para isso acontecer, tem que ganhar os jogos. O Sporting tem que fazer 6 pontos mas nos 2 jogos. Mas o Sporting não tem sempre de ganhar os jogos, independentemente o Sporting empatar um jogo, o Porto é campeão logo. O Sporting tem que fazer o trabalho dele, ganhar os jogos. E eu não tenho dúvidas que é isso que ele vai transmitir aos jogadores do Sporting. Aliás, ele dizia que ia ganhar os jogos todos, que acreditava que ia ganhar os jogos todos e perdeu. Depois, Mariana, só assim se percebe também. E foi depois desse jogo que passou a dar como perdido o objetivo. Só assim se percebe, e ele hoje esclareceu que a palavra confusão que utilizou para o jogo por Benfica não tinha nada das interpretações que fizeram acerca disso. O que ele quis dizer, e é verdade, foi esta pressão que o Sporting vai exercer com a vitória, vai causar no jogo da Luz uma indefinição completa quanto ao resultado. Isso havia sempre. Mas o jogo Porto-Benfica, Benfica-Porto... Já agora, Rodolfo, havia algum sabor especial em ganhar o título na Luz, em conquistar o título na Luz, ou não? Eu queria que já fosse em Braga. Palavra de homem, que eu quero é que o Porto seja campeão, quero lá saber se é na Luz. Eu joguei a bola e o que eu quero é ser campeão. Não estou agora, não fico mais feliz por ser na Luz. Também é igual ser campeão de sofá agora, ou em campo? Agora, o que o Porto tem que ter cuidado é que o Benfica... Já agora é igual ser no sofá e em campo também? É igual, para mim é igual. Eu se estiver no sofá até tomo uma bodeira. Se eu for jogador, e não faz mal, depois vou jogar. Já sou campeão. Qual é o problema? O problema é uma pessoa estar até ao fim sem saber. E o Porto tem que ter muito cuidado, porque o Benfica demonstrou que está direcionado todo, e tem que estar assim, mas eu vou a factos concretos, o Benfica poupou 4 jogadores, não levou 4 jogadores, não levou 3, mas e um entrou na última meia hora por causa do jogo do Porto. Inclusive ele diz que o Grimaldo, o treinador do Benfica, diz que o Grimaldo não foi porque tem 4 amarelos. Sim. E foi poupado no jogo na Madeira para jogar com o Porto. E eu entendo o que fez o treinador do Portimonense, e nós dissemos aqui, fomos apoiantes do treinador do Portimonense. E somos. Fomos. Eu penso que o Calá também e o Ricardo. E porquê? Porque somos homens do futebol. O que ele fez, mas houve homens do futebol que denegriram a imagem dele. Não foram homens do futebol. Não? Falam de futebol, mas não são homens. Mas pronto, não são homens de futebol. Da mesma forma que o Veríssimo está correto. Agora aqui o Veríssimo, eu acho que não, por um motivo. Por um motivo. O jogo para o Benfica, no Marítimo, tem o mesmo grau de dificuldade. E o jogo do Porto... é igual para o Benfica. Estás a perceber? É porque o Benfica já não vai a lado nenhum, tem que poupar jogadores. Eu compreendo um jogador. Mas ganhar ao Porto é diferente de ganhar ao Porto. Já não pode chegar ao segundo lugar. A questão de ganhar a um rival não tem outro valor para o Benfica? Eu acho que o Benfica é grande demais para ter esses valores. Eu acho que o Benfica devia de apresentar a melhor equipa na Madeira.
E não estar a pensar nele. Agora, atenção, porque se este jogo no Benfica, o Porto-Benfica, fosse importantíssimo para o Benfica, imaginemos até para o segundo lugar, já tudo era diferente. Agora, houve muitas pessoas que criticaram um treinador que foi honesto, sério e que... Defendeu os seus interesses. Só defendeu o Portimonense. Mas nada. Só defendeu o Portimonense. De forma oficial, o Benfica criticou aquilo que aconteceu nesse jogo. E o Benfica fez a mesma coisa, mas o que o Benfica fez, faz o Porto, se tiver que poupar jogadores numa jornada porque entende até que estes jogadores fisicamente não estão... Qual foi o único jogador que estava com cartões? Pronto, era o Grimaldo. E também não jogou o Gilberto, nem o Tarap, são titulares. Mas não é uma questão de poupar ao Rodolfo. Então, nesta fase do campeonato, para já a questão de entrar o miúdo para a lateral esquerda, vou-te explicar rapidamente. Este miúdo há bem pouco tempo, porque por causa daquela situação de racismo de Vila do Conde, este miúdo há bem pouco tempo até publicou. Eu li. Quando alguém publica, quando o miúdo daqueles publica que obviamente não está feliz, não se sente feliz a jogar futebol e que anda muito triste, isto publicou. Agora imagina como é que ele pessoalmente deve estar. E o Benfica faz isto a puxar o miúdo. Claro, o Benfica, por intermédio do seu treinador, nem é o Benfica, é o treinador que conhece estes miúdos, puxa ao miúdo e diz assim, atenção. O teu argumento é válido. Mas aconteceu a oportunidade porque Grimaldo estava em risco de exclusão e foi poupado. Mas sabes o que é que eu ouço? Assumiu na sala de imprensa. Mas tudo bem, mas isso não há problema nenhum. Isso não há problema nenhum. Mas para mim... que abre aquela vaga para a aposta em Sandro Cruz. Mas podia ter apostado no outro jogador e não naquele jogador. Ele disse que o Grimaldo não ia porque tinha 4 amarelos. Ele disse isso. Mas, Rodolfo, o Grimaldo tudo bem, tinha 4 amarelos. Mas isto é uma questão que se juntou útil ao agradável. Mas, por exemplo... Ou seja, dar a oportunidade ao miúdo de aparecer e dele pensar na cabeça dele que é muito útil para o futebol e para a comunidade em si, percebes? Não, mas e tira o Grimaldo, que é um jogador importante da equipa do Benfica também. Eu respeito esta atitude do Benfica em relação ao jovem que foi agredido e de que maneira. Porque respeito infelizmente, por exemplo. Infelizmente, deixa-me só dizer-te isto porque eu ainda nem sequer tinha falado sobre isto. Porque infelizmente ainda existe alguns energúmenos e acéfalos que andam por aí, percebes? Que se acham no direito de insultar pessoas devido à cor ser diferente. Estás a entender? Quanto mais importância dermos... Não, mas tem que se dar importância. Tem que se dar importância. Sabes porquê? Porque isto não para. Não para. É uma vergonha. Não para. Tem que ser a polícia a tomar posições. Tem que ser a polícia. Claro. Este processo, ou este inquérito, que foi levantado ao Paulo Sérgio... Uma vergonha. É uma vergonha. Uma vergonha. Quem o fez devia se envergonhar. Devia corar-se de vergonha. Não, devia era criar inquéritos para outras coisas do futebol português. Ricardo, eu peço desculpa. Atenção, peço desculpa. Mas eu só vou dizer que houve pessoas, não nós, mas pessoas responsáveis que criticaram e muito, portanto, o Paulo Sérgio. Paulo Sérgio. Sim. E essas pessoas, por exemplo, do Benfica, ou comentadores do Benfica, que criticaram de que maneira o Paulo Sérgio, e o Benfica... pura e simplesmente fez a mesma coisa. Eu vou repetir, portanto, o que eu disse. Portanto, isto é uma estratégia. Ele entendeu que devia de organizar-se assim para ganhar o jogo no Marítimo, para ganhar o Futebol Clube do Porto. Isto é uma estratégia de treinador. Isso já aconteceu ao contrário. Com todos. O próprio Futebol Clube do Porto já criticou também o Petit, e ouviste também comentadores do Porto a falarem sobre o Petit. Ou seja, é a mesma coisa. Eles vão levar amarelo. É a mesma coisa. Mas o Petit não levou com conceito de disciplina. E no entanto, o Petit foi perentório em dizer... Tanto tinha poupado no Estádio Dragão como poupou no Estádio da Luz, que era a mesma coisa. Eram os cartões amarelos. Era a mesma coisa. Mas sabes o que é... Achas que há uma contradição do Benfica quando critica aquilo que aconteceu? Eu não levo isso do Benfica, do Porto, do Sporting. Quando vem falar das arbitragens, eles nunca, quando são beneficiados, nunca levantam o dedo para dizer que são beneficiados. Não é a arbitragem que está em causa neste caso. Eu desvalorizo isso. Agora, o Rodolfo estava a dizer... E eu estava a falar do caso do Veríssimo. Eu pergunto se o Rodolfo. Mas a minha pergunta também era sobre isso, não sei se percebeste, mas não tinha nada a ver com a arbitragem. Desculpa. Minha pergunta não tinha nada a ver com a arbitragem. Não, eu sei que não tem a ver com a arbitragem. Tem a ver com este tipo de discurso, estas intervenções dos clubes que eu desvalorizo. Porque repito,
têm que ser coerentes. E para serem coerentes têm que dizer fomos beneficiados aqui na arbitragem e não fomos beneficiados acolá. E, portanto, aqui passa-se a mesma coisa. O Rodolfo, imagina que eras tu treinador do Futebol Clube do Porto, o futebol, que eras o Nelson, que o Futebol Clube do Porto estava... Era o Rodolfo do Futebol Clube do Porto, e que o Futebol Clube do Porto estava numa circunstância igual à que está hoje o Benfica. Ia jogar com o futebol. Também não poupava jogadores. Não fazias a mesma coisa que fez o Nelson Veríssimo. Poupava, mas não falava. Poupava, mas não falava e Portanto, dizia aquilo. Porque eu já te disse antes que eu entendo perfeitamente quem comanda e quem sabe, e quem é responsável, e quem é grande ou é pequeno, e quem é campeão e quem não é campeão, quem sai com os seus erros é o treinador. Agora, o que eu acho é que o que fizeram ao Paulo Sérgio, o que fizeram é inadmissível. Ainda vamos falar também sobre os jogos de Porto e Benfica. Em relação ao Porto, Sérgio Conceição e Álvaro Pacheco queixaram-se os dois de antijogo do adversário no Porto Vizela. O primeiro a fazê-lo foi o treinador do Vizela. Álvaro Pacheco disse que sentiu o Futebol Clube de Porto a queimar tempo na parte final e defendeu que isso aconteceu por mérito dos jogadores do Vizela. No Benfica, a destaque para Darwin Núñez, que usou uma expressão que Cristiano Ronaldo tornou célebre para falar dos golos que está a marcar. No final do jogo com o Marítimo, avançado uruguaio disse que os golos são como o ketchup. Quando sai um, saem todos. São dois temas em destaque nesta Liga de Ouro a seguir ao intervalo. Até já. Já imaginaste se o mundo fosse mais divertido? Nós imaginámos. E por isso criámos o Bacana Play, o teu novo casino online. Registra-te já e ganha bónus de boas-vindas. Bacana Play, dá um play na vida. Sentir-se seguro é essencial na vida. Sentir aquela segurança que o acompanha no caminho até ao seu destino. Descubra o novo Nissan Qashqai, eleito como o veículo mais seguro do segmento pela Euro NCAP. Visite-nos durante o Portas Abertas de 23 a 29 de maio e descubra o novo Nissan Qashqai. Chegou o novo Spin and Go da PokéStars. Com apenas 2 adversários pela frente, os jogos ficaram mais rápidos. E pode ganhar até 1 milhão de euros. Vai a jogo? Eu tinha marcado a sala para as 2. O mesmo espírito, sem álcool. We believe that by making a better beer, we can make a better world. That's why, through the Carlsberg Foundation, support is given to science. Space exploration. The arts. So, does all this make your beer taste even better? Probably. Chegou o novo Spin and Go da PokéStars. Com apenas 2 adversários pela frente, os jogos ficaram mais rápidos. E pode ganhar até 1 milhão de euros. Vai a jogo? A Media Markt faz 18 anos e é a maior festa tecnológica de sempre. Aproveita o portátil Lenovo Ryzen 5 por 535 euros e o Xiaomi Redmi Note 10 Pro por 279 euros. O aniversário é nosso, as prendas são para ti. Celebra connosco na tua loja e em MediaMarkt.pt. Media Markt. Entra em jogo com a Solverde.pt. Registra-te, ganha 100 jogadas grátis e até 500 euros em bónus de casino. Solverde.pt. É muita emoção em jogo. Rexona Maximum Protection disponível em roll-on, stick e spray. Pusemos a sua fórmula única à prova. O resultado? Sem transpiração e maus odores. Máxima eficácia mesmo nos dias mais difíceis. Rexona não, nunca, jamais te abandona. Já imaginaste se o mundo fosse mais divertido? Nós imaginámos. E por isso criámos o Bacana Play, o teu novo casino online. Registra-te já e ganha bónus de boas-vindas. Bacana Play, dá um play na vida. Libuto que me magoei.
Feridas superficiais? Hollywood Pomada Original. Eficaz na cicatrização. Entra num oceano de emoções e aposta com as melhores odds. As OptiOdds. ESC Online é o outro campeonato. Posso comer pão? Posso comer pão? Com Yes Diet podes. Faz as pazes com a comida. Com consultas de nutrição, refeições frescas e resultados garantidos. Yes Diet. Emagrecer assim? Sim. Sabia que a Remax transaciona 7 casas por dia na Madeira e Açores? A próxima pode ser a sua. Enfrenta os desafios sem medo e finta a caspa, a oleosidade e as bactérias. Porque o couro cabeludo dos homens enfrenta desafios. Conta com o Linic Man. Com tecnologia tripla ação. Remove caspa, oleosidade e bactérias. Refresca o couro cabeludo. Linic. Nada a esconder. You had the better hold on. Hold on to what you got. 'Cause if you think nobody wants it, just throw it away. And you will see someone will have it. We believe that by making a better beer, we can make a better world. That's why, through the Carlsberg Foundation, sport is given to science. Space exploration. The arts. So, does all this make your beer taste even better? Probably. Chegou o novo Spin and Go da PokéStars. Com apenas 2 adversários pela frente, os jogos ficaram mais rápidos. E pode ganhar até 1 milhão de euros. Vai a jogo? Chegou a hora de repensar a escovagem dos seus dentes. Novo Sensodyne Nourish. Nutre e fortalece os dentes com minerais bioativos e menta natural. Protege contra a sensibilidade dentária agora e no futuro. Invista na saúde dos seus dentes com o novo Sensodyne Nourish. Descobre a melhor experiência de banca francesa com 5 jogos disponíveis no maior casino online do país. Solverde.pt. É muita emoção em jogo. És um dos muitos que acha que deixar de fumar pode ser um desafio? Agora tens Dextazine. Dextazine é um tratamento inovador para deixar de fumar que não contém nicotina. Um só tratamento rápido de apenas 25 dias reduz os sintomas de abstinência para poder superar este desafio. Dextazine, o tratamento inovador de 25 dias para deixar de fumar. Entra num oceano de emoções e aposta com as melhores odds. As OptiOdds. ESC Online é o outro campeonato. Rexona Maximum Protection disponível em roll-on, stick e spray. Pusemos a sua fórmula única à prova. O resultado, sem transpiração e maus odores. Máxima eficácia mesmo nos dias mais difíceis. Rexona não, nunca, jamais te abandona. Então hoje é para ganhar? Ganhar? Vamos ganhar por muitos, hein? Quantos? O empate também não está mal. Que estivemos tão mal. Vai certo é perdermos. Estamos fortíssimos, sim, sim. Péssimos. Mas se eu tivesse que apostar, apostava em placar.pt. Aposta online no sítio certo. Placar.pt. Aqui jogas em casa. Estava onde? A Media Market faz 18 anos e é a maior festa tecnológica de sempre. Aproveita a Smart TV Sony por 599 € e a máquina de lavar roupa Whirlpool por 349 €. O aniversário é nosso, as prendas são para ti. Celebra connosco na tua loja e em MediaMarket.pt. Media Market. Você está aqui. Este programa é patrocinado por ESC Online. É outro campeonato.
Rexona Maximum Protection garante 96 horas de proteção. Linic Man remove a caspa, a oleosidade e as bactérias. O Ruben Amorim pareceu estar emocionado no final do jogo entre Sporting e Gil Vicente, mas afinal eram só alergias. Estamos a ver essas imagens e a explicação foi dada por Ruben Amorim na sala de imprensa. Este momento já se tinha visto na reta final da época passada. Também na época passada, Ruben Amorim tinha dito que não estava emocionado quando o Sporting estava prestes a ser campeão nacional, mas sim com alergias, e agora explicou que estamos na mesma altura do ano e que esse é também o motivo para estas lágrimas que vemos nas imagens. Ruben Amorim vai mais longe, Otávio, e diz que não há qualquer motivo para estar emocionado. Até considera que esta época do Sporting, mesmo com 2 títulos, a partir do momento em que não é campeão e não ganha a Taça de Portugal, é uma época em que fica um sabor a pouco da parte do Sporting. Tem razão ou não? Tem razão na questão do sabor. Naturalmente que o Sporting partiu como favorito. Foi campeão ano passado, partia esta época, naturalmente, com todo o favoritismo. Ainda tem a hipótese de, matematicamente, ainda é possível. Difícil? É. Possível? É. Agora, naturalmente, há sempre um sabor a mais. Eu sempre digo, o Sporting, os clubes grandes têm que jogar sempre para ganhar. Sempre. Podem não ganhar sempre. Podem não ganhar sempre. Mas têm que jogar sempre para ganhar. E óbvio que o Sporting fez uma época, ganhou 2 provas, ganhou a Taça da Liga, ganhou a Supertaça, a eliminatória com o Futebol Clube do Porto na Taça de Portugal. O Porto foi um justo vencedor. Há um campeonato que está sempre atendido. Obviamente fica um amargo na boca, até porque o Sporting conseguiu prolongar até às últimas jornadas, até aos últimos momentos, a sua hipótese de rivalidade. Mas não se pode ganhar sempre. Não se pode ganhar sempre. E é preciso não esquecer outro aspecto, Otávio. É que o Sporting, esta época, fez um investimento que não tinha feito na temporada passada. E o Futebol Clube do Porto perdeu aquele que era o melhor jogador do campeonato, o Luís Dias. Deixou sair o Sérgio Oliveira, é certo que estava a jogar pouco. Corona. Deixou sair o Corona, é certo que não estava a produzir aquilo a que nos tinha habituado. O Sporting fez esta época um investimento diferente da época passada. Na época passada o Sporting também contratou Paulinho, a meio da época, por exemplo. Sim, contratou Paulinho, mas o Sporting foi buscar o Slimani, foi buscar o Marcos Edwards, foi buscar o Ruben de Vinagre. Não, o Ruben de Vinagre veio no início da época. No início da temporada. Então, mas não vai esta época. E veio por empréstimo. Mas veio esta época, que eu estou a dizer. No início de janeiro. O Marco Eduardo veio no meio da época. Mas foi esta época. Portanto, estou a dizer que o Sporting, esta época... Estou bem. Janeiro faz parte desta época, ou não? Mas estás a dizer que não fez uma boa época este ano? Não, mas não fez... Não, o que eu estou a dizer é que as expectativas... O Sporting, neste caso, o Sporting ou qualquer clube não joga só. A verdade é que o Sporting, esta época, investiu mais que na época passada, ou não investiu? Não sei se em termos de contratações no total, em termos de valor, tem algumas dúvidas. Mas o Ruben diz que tem melhor equipa que tinha o ano passado. Ele diz isso, tem melhor equipa. Mas em termos de resultados, não se tem notado isso. Não é? Não, o problema aqui é que o Futebol Clube do Porto arrasou este ano. Mas o Futebol Clube do Porto perdeu esses jogadores. Continua a arrasar nesses dois. Perdeu o Luís Dias. A meio da época, nesse caso. A meio da época. Ricardo, tal como e foi muito difícil. O Sérgio Oliveira. E quando perdeu esses jogadores, sim. O Sérgio disse muito bem que tinha que reformular muito bem. Os seus objetivos. Muito bem. E fê-lo. Muito bem. E jogou. Passou a jogar ou ter como prioridade o campeonato. Fez uma opção. Mas mudou o discurso. Fez uma opção. Mas tinha que ser. Mas fez isso. Foi realista. O discurso era ganhar a Liga Europa. O problema... Mas depois já disse a Liga Europa não é importante. Nem era Europa. Era a Champions. A Champions. Ir mais longe. Não. Ao primeiro era ir o mais longe possível da Champions. O Sérgio, e depois, quando veio para a Europa, é para ganhar a Europa. O Sérgio, quando a equipa veio para a Liga Europa, disse o nosso objetivo é ganhar a Liga Europa. Mas entretanto, redefiniu os objetivos. Depois redefiniu os objetivos. E deixou a parte do Sporting, afinal, pode ou não ser considerada positiva esta época, Rodolfo? O Sporting não está satisfeito. Então, o Sporting tem 2 títulos. Está ainda na luta pelo título de campeão a 2 jornadas do fim. Claro que o Sporting fez uma grande época.
Agora, espera que o Futebol Clube Porto, que está a fazer uma época muito superior ainda ao Sporting, que nestas 2 jornadas consiga aquilo que quer e aquilo que tem de mostrar. Agora o Sporting está a fazer uma boa época. Estamos também a ver uma frase de Ruben Amorim que tem a ver com o facto de o Sporting ter conseguido um objetivo, o José Cláudio, de conseguir o acesso direto à Liga dos Campeões da próxima época, e uma das consequências para Ruben Amorim é que na próxima época já pode fazer mais pressão junto da direção do Sporting em relação ao plantel. Achas que tem razão Ruben Amorim? Eu acho que sim. Ganha legitimidade para pedir mais jogadores a Frederico Varandas? Eu acho que sim, O Sporting vai ficar... Ou para não deixar sair alguns jogadores que Eu acho que o querem Sporting manter? vai ficar mais competitivo. Acho que o Ruben está a fazer um bom trabalho. Nós, quando falamos da época de Sporting, obviamente esteve a lutar até à última pela ida à final da Taça de Portugal com o Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto nos 2 jogos foi melhor, ok, nada a dizer. Ganhou o campeonato de inverno, entre aspas, foi ele que ganhou, porque foi a Taça da Liga, não é? Ganhou a Supertaça? Está a lutar, ganhou a Supertaça, está a lutar ainda pelo campeonato, porque ainda não está fechado. Obviamente o Futebol Clube do Porto está mais perto, mas ainda está a lutar pelo campeonato, tem a possibilidade ainda de lutar pelo campeonato, e ganhou algo que hoje em dia, na realidade atual do futebol português, que é, se tu não consegues ser campeão, pelo menos assegurar a entrada direta na Liga dos Campeões. E isso é muito importante para os clubes. Já está assegurado? Claro. E isso é muito importante para os clubes. E isso ele também já assegurou. Sinceramente é um objetivo. Por isso, eu acho que o Sporting, independentemente de não ganhar o campeonato, achou que não vai ganhar, e não ganhar a Taça de Portugal, há aqui um problema, a entrada direta para a Liga dos Campeões é extremamente importante. Há um problema, concordo totalmente com o que disseste, já tinha dito também antes, mas há um problema aqui que o Otávio até é capaz de estar também mais dentro disto, não sei. Quando existe um problema de um treinador com um jogador e sai cá para fora, o normal não é haver um inquérito, até para a massa adepta do Sporting, neste caso é do Sporting, se fosse o Futebol Clube do Porto é do Futebol Clube do Porto, um jogador que vão buscar. Sim, em qualquer e que ele chega, faz 4, 5 golos, faz logo mais golos que os que lá estão. Sim. Pois há um problema. E esse problema, em qualquer empresa levanta-se um inquérito. Levanta-se um inquérito, claro. E o que é que se passou? O que é que não se passou? No Sporting não, afastaram, nem querem falar sobre o assunto. Querem que o Amorim tem falado sobre o assunto, já deu foi o assunto como encerrado. Não, esse foi o assunto encerrado. Já disse que vai, o Sporting não abre um inquérito porquê? Porque há de certeza absoluta que a direção do Sporting e o Ruben Amorim não querem que haja um inquérito, porque se calhar o Slimani era capaz, com a força que ele tem pelos adeptos de Sporting, iam ver se calhar cometeram uma injustiça em relação ao Slimani. E portanto este é um problema grave, porque o Slimani tinha direito a um inquérito, tinha direito a poder responder e toda a gente saber, mais os adeptos do Sporting do que outras pessoas quaisquer. Portanto, isto cheira mal, cheira muito a esturro. E isto estão a esconder, Ricardo, estão a esconder um problema que tem lá e se calhar o Slimani não é o culpado. Rodolfo, mas tu sabes se o Sporting não instaurou um inquérito? Pode ter instaurado. Sei que não instaurou. Pode ter instaurado não e instaurou. dizer que não instaurou e nós não sabemos. E nós não instaurou. Já vamos voltar a este tema, mas chegou a altura também de conhecermos os destaques do Jornal da Meia-Noite de hoje com a Daniela Polónia. Boa noite. Realizou-se hoje o funeral da nossa colega Marta Louro. As cerimónias fúnebres aconteceram em Colares, em Sintra. Centenas de pessoas despediram-se de Marta. Um menino de 10 anos que estava desaparecido no Rio Minho foi hoje encontrado morto. O pai e filho foram arrastados pela força da corrente. O corpo do homem já tinha sido resgatado. Ontem temos reportagem no Jornal da Meia-Noite à 00:30. No Dia do Trabalhador recordam-se os valores de abril. Centenas de pessoas participaram na habitual marcha que assinala o 1º de maio e pediram o aumento de salários. A pesca da sardinha é retomada já amanhã. Portugal tem direito a pescar mais de 29 mil toneladas. É um tema em destaque no Jornal da Meia-Noite. Milhares de alunos da Universidade do Porto viram as pastas benzidas na Avenida dos Aliados. Nos últimos 2 anos, a cerimónia tinha sido cancelada por causa da pandemia.
100 civis já foram retirados da fábrica de Azovstal, em Mariupol. Estas pessoas foram transportadas para uma zona controlada por Kiev. A operação deverá continuar nesta segunda-feira. Daqui a pouco, no Jornal da Meia-Noite, temos toda a atualização sobre a guerra na Ucrânia, com reportagem dos enviados especiais da CMTV à Ucrânia. Já sabe, o Jornal da Meia-Noite começa logo depois do programa Ligador, que agora continua com a Mariana Águas. Com as imagens do jogo de hoje entre Sporting e Gil Vicente, a equipa de Ruben Amorim goleou o Gil Vicente no estádio José Alvalade por 4-1 e por isso adia a decisão do título nacional. Estava obrigado o Sporting a ganhar para impedir que o Porto fosse campeão de sofá. Chegou à vantagem a equipa de Ruben Amorim depois deste lance. É assinalado pontapé de penalti a favor do Sporting. Um lance com dúvidas sobre se a falta é dentro ou fora da área, mas a equipa de arbitragem considera que é dentro. A equipa de videoarbitragem também e por isso há mesmo penalti a favor do Sporting neste lance, aos 20 minutos deste jogo da jornada 32 do campeonato. É Pablo Sarabia a quem se encarrega de converter este pontapé de penalti a favor do Sporting. O avançado espanhol bate Andrew e faz 1-0 para o marcador, mais 1-0 no marcador, mais um golo para Pablo Sarabia, que está a fazer uma grande época ao serviço do Sporting. Está também prestes a deixar o clube de Alvalade, está emprestado este internacional espanhol pelo Paris Saint-Germain. Aqui foi ele quem fez 1-0. Este é o lance mais polémico do encontro. Uma entrada de Adan sobre Leoté. A equipa de arbitragem considera que não há motivo para pontapé de penalti. O Gil Vicente já reagiu a este lance e diz que ficou um penalti por assinalar e que Adan devia ter sido expulso. Essa não foi a opinião do árbitro que dirigiu este encontro, Miguel Nogueira. Também o vídeo-árbitro Bruno Esteves não teve qualquer intervenção neste lance em que Adan é protagonista, numa altura em que o Sporting estava a ganhar por 1-0, perto da meia hora de jogo. Manteve-se, por isso, a vantagem mínima para o Sporting, que aumentou essa vantagem ainda na primeira parte. Cruzamento de Mateus Nunes, um primeiro cabeceamento de Neto defendido por Andrew e depois Marcus Edwards faz o 2-0. Aplausos de Ruben Amorim. Este golo ainda é revisto pelo vídeo-árbitro, que confirma que Marcus Edwards está em posição legal, tal como estava Luís Neto, por isso vale este golo marcado ainda na primeira parte. O Gil Vicente ainda consegue reduzir em cima do intervalo, já ao minuto 45 mais 4, um lance que é inicialmente invalidado pela equipa de arbitragem em campo, que assinala fora de jogo de Fran Navarro neste lance, mas depois o vídeo-árbitro confirma que afinal estava em jogo a Fran Navarro e por isso aqui o avançado espanhol faz mesmo o 16º golo nesta edição do campeonato e reduz a desvantagem do Gil Vicente mesmo antes do intervalo. Vantagem mínima para o Sporting à entrada para a segunda parte, mas rapidamente volta a marcar a equipa de Ruben Amorim neste lance protagonizado por Nuno Santos, que quando tentava fazer o passe atrasado para Pablo Sarabia, viu esse passe ser interceptado por Lucas Cunha, que assim faz autogolo e volta a dar 2 golos de vantagem ao Sporting, que aqui fica a ganhar por 3-1 ao minuto 53, poucos minutos na segunda parte, e mais um golo para o Sporting. O Sporting vai depois ter a oportunidade de voltar a bater um pontapé de penalti. Sofre falta a Pedro Gonçalves, na opinião da equipa de arbitragem, que considera que o avançado Fran Navarro aqui pontapeia Pedro Gonçalves e por isso Miguel Nogueira aponta para a marca dos 11 metros, uma decisão que é validada também pelo vídeo-árbitro Bruno Esteves. Aproveita desta vez Pedro Gonçalves para bater o pontapé de penalti e para voltar aos golos. É Pedro Gonçalves a quem confirma a goleada do Sporting 4-1, uma goleada que garante ao Sporting o segundo lugar do campeonato pelo menos, ou seja, o acesso direto à Liga dos Campeões da próxima época. Adia também a decisão do título. Neste momento o Porto está a um empate de ser campeão nacional. Se empatar na Luz, o Futebol Clube do Porto é campeão na próxima jornada. Estas imagens também marcaram o final do jogo, lágrimas de Ruben Amorim, mas que não são de emoção. Quem o explicou foi o próprio técnico do Sporting, que explica que nesta altura do ano costuma sofrer de alergias e que foi por isso que apareceu assim nestas imagens com algumas lágrimas. Diz que também foi isso que aconteceu no final da época passada. O Sporting ganhou na jornada 32, tal como tinha também vencido o Futebol Clube do Porto. Depois deste jogo, a Sérgio Conceição e Álvaro Pacheco queixaram-se os dois de antijogo do adversário no Porto Vizela. O primeiro a fazê-lo foi o treinador do Vizela. Álvaro Pacheco disse que sentiu o Futebol Clube do Porto a queimar tempo na parte final e defendeu que isso aconteceu por mérito dos jogadores do Vizela. Nesses últimos minutos, o árbitro Manuel Mota chegou a repreender Diogo Costa pela demora na reposição de bola. O guarda-redes do Porto estava em risco de exclusão
para o clássico com o Benfica, mas não viu o cartão amarelo. Por outro lado, Sérgio Conceição defendeu que nos primeiros 15 minutos jogou-se muito pouco. Disse ainda que é normal que os treinadores adversários tentem ao máximo quebrar o ritmo do Porto. Taremi já igualou o máximo de golos na carreira. O avançado iraniano bisou na recepção ao Vizela e soma já 24 golos esta época. Está assim igualado o registro que conseguiu em 2016-2017 ao serviço do Persepolis, do Irão. Taremi pode agora superar essa marca porque ainda tem 3 jogos pela frente esta época, 2 para o campeonato e a final da Taça de Portugal. No final do jogo frente ao Vizela, Taremi centrou-se no coletivo, defendeu que o stress para quem está em primeiro é maior do que para quem está em segundo ou terceiro e considerou que o Porto fez um bom jogo. No Benfica, Darwin Núñez usou uma expressão que Cristiano Ronaldo tornou célebre para falar dos golos que está a marcar. No final do jogo com o Marítimo, o avançado uruguaio disse que os golos são como o ketchup. Quando sai um, saem todos. Na Madeira, Darwin marcou o golo da vitória. O avançado de 22 anos é líder destacado dos melhores marcadores do campeonato, agora com 26 golos. Em todas as provas, soma 34 golos esta época. Darwin admite que a sorte tem estado com ele e promete continuar com sede de golos. Ainda assim diz que o mais importante é a vitória da equipa e admite que há aspectos a corrigir para o jogo com o Futebol Clube do Porto. Roger Schmidt já pediu a Rui Costa um novo guarda-redes. De acordo com o Jornal Record, o novo técnico do Benfica quer Stefan Ortega, guarda-redes que joga no Arminia Bielefeld. Odisseias pode estar de saída e Ortega é o guarda-redes desejado por Roger Schmidt, principalmente pela vasta experiência que tem, depois de 8 épocas no futebol alemão. O guarda-redes de 29 anos está em final de contrato com o Bielefeld, por isso pode chegar ao Benfica a custo zero. O Benfica está atento à situação de Jota. O avançado emprestado pelo Benfica ao Celtic soma 12 golos e 12 assistências em 37 jogos pela equipa escocesa. O técnico do Celtic já garantiu que quer continuar a contar com Jota. No contrato de empréstimo ficou definida uma opção de compra de 7,5 milhões de euros. Rui Costa espera agora pela avaliação de Roger Schmidt para definir o futuro do jogador de 23 anos. Jota fez 28 jogos pelo Benfica na época 2019-2020. O futuro está também dependente do Celtic. No ano seguinte foi emprestado ao Valladolid, mas não se conseguiu impor. Agora no Celtic é um dos jogadores mais acarinhados pelos adeptos do clube da Escócia, tanto que escreveram uma música sobre o jovem avançado. Voltou a destacar-se hoje Jota ao serviço do Celtic. Marcou no empate a 1 golo entre Celtic e Rangers. O extremo que está emprestado pelo Benfica ao Celtic marca aos 21 minutos. Cruzamento de Dyson Maeda e Jota antecipa-se a fazer e faz 1-0. É uma grande época do avançado português no Celtic. Muito festejado também este golo marcado por Jota. Soma 12 golos pela equipa escocesa, que está próxima do título no campeonato escocês. E uma grande finalização de Jota para 1-0 no marcador aos 20 minutos de jogo. Assistência do japonês Maeda. Rangers empata aos 67 minutos por Sakala. Este é o lance. Ainda assim, o Celtic está a uma vitória do título. Mais um jogo em que Jota se destaca. Na Liga Holandesa, o PSV, que ainda é treinado por Roger Schmidt, venceu o Willem por 4-2. A equipa do treinador alemão inaugura o marcador logo aos 2 minutos. Ritsu Doan aparece ao segundo poste e faz 1-0. Aos 31 minutos, o PSV aumenta a vantagem. Cruzamento da direita e Gakpo marca de cabeça. 2-0 no marcador para a equipa de Roger Schmidt. Desta vez o golo é marcado por Gakpo. Aos 44 minutos, o Willem reduz a desvantagem. Nunali faz o 2-1, depois de um cruzamento da direita. Jogo relançado. O PSV continua na perseguição ao líder Ajax na Liga Holandesa. Aqui reduz o adversário, o Willem. Ainda na primeira parte, a equipa de Roger Schmidt faz o 3-1. Na sequência de um canto, Zahavi aumenta a vantagem para o PSV. Volta a ter 2 golos de vantagem nesta recepção ao Willem.
Na segunda parte, o Willem volta a reduzir a desvantagem. Cabangu é o autor do golo. Já em cima da linha de golo faz mais um golo para o Willem, depois de uma primeira defesa do guarda-redes do PSV. Aos 60 minutos o PSV faz o 4-2. Infelicidade para Damers, que tenta cortar a bola e coloca na própria baliza. Este jogo fica também marcado pela lesão de Carlos Vinícius, saiu lesionado, o avançado emprestado pelo Benfica, que inclusivamente vai falhar os próximos 3 jogos do Ajax nesta época. Foi o próprio Roger Schmidt do PSV, aliás, foi o próprio Roger Schmidt quem o confirmou depois na sala de imprensa, explicou que vai falhar os próximos 3 jogos. Carlos Vinícius, que até saiu em lágrimas neste jogo entre PSV e Willem. Já na Liga Italiana, a Roma, treinada por José Mourinho, empatou a 0 com a Bolonha. A Roma falha o objetivo de se qualificar para a Liga dos Campeões. Aos 81 minutos, a Roma está perto de inaugurar o marcador. Abraham falha por pouco a baliza. Já perto do final, perto do golo, a Roma. E ainda mais perto do final do jogo, Rui Patrício salva a Roma. O guarda-redes defende o remate de cabeça de Silvestre, de Arnautovic. Na recarga, atira por cima Arnautovic. Este resultado deixa a Roma fora da Liga dos Campeões da próxima época. Também na Liga Italiana, Rafael Leão marcou o golo da vitória do Milan sobre a Fiorentina por 1-0. O internacional português marca o único golo do encontro aos 81 minutos. O mau passe do guarda-redes acaba nos pés de Rafael Leão, que aproveita para fazer 1-0. Golo da vitória. Com este resultado, o Milan continua firme na liderança do campeonato. Decisivo o internacional português Rafael Leão, que aproveita um erro do adversário para fazer o golo da vitória. Já com o título entregue ao Real Madrid, o Barcelona venceu o Mallorca por 2-1 na Liga Espanhola. O Barcelona chega à vantagem aos 25 minutos. Passe longo de Memphis Depay. Aliás, passe longo e Memphis Depay aparece nas costas dos centrais. Faz 1-0. Boa recepção e remate do holandês, que inaugura o marcador. A equipa catalã aumenta a vantagem no início da segunda parte. Remate de Ferran Torres, interceptado pela defesa de Mallorca. Na recarga, Busquets faz o 2-0 para o Barcelona. O Mallorca ainda reduz. Depois deste golo de Busquets, António Railho desvia depois de um pontapé livre. O jogador do Mallorca parece tocar com o joelho. 2-0 o resultado final. O Barcelona mantém-se no segundo lugar, atrás do já campeão Real Madrid. Capacidade para calibrar os cruzamentos, os passes, também na bola parada. Voltamos ao campeonato português. Sérgio Conceição e Álvaro Pacheco queixaram-se os dois de antijogo do adversário no Porto Vizela. O primeiro a fazê-lo foi o treinador do Vizela. Álvaro Pacheco disse que sentiu o Futebol Clube do Porto a queimar tempo na parte final e defendeu que isso aconteceu por mérito dos jogadores do Vizela. Nesses últimos minutos, o árbitro Manuel Mota chegou a repreender Diogo Costa pela demora na reposição de bola. O guarda-redes do Porto estava em risco de exclusão para o clássico com o Benfica, mas não viu o cartão amarelo. Por outro lado, Sérgio Conceição defendeu que nos primeiros 15 minutos jogou-se muito pouco. Disse ainda que é normal que os treinadores adversários tentem ao máximo quebrar o ritmo do Futebol Clube do Porto. Afinal, qual dos dois treinadores tem razão em relação a esta questão? Ou têm os dois razão? Podem ter. Rodolfo. Sim, eu acho que o Vizela no início veio jogar, portanto, atrás, com paragens de jogo, que é natural e normal, veio tentar mexer um bocadinho com o Futebol Clube do Porto, que não conseguiu, visto que o Futebol Clube do Porto jogou sempre em cima do Vizela, e já vou falar aqui um bocadinho depois do Vizela fazer o 2-2, mas agora a pergunta que me fizestes, e é natural que o Futebol Clube do Porto, depois de estar a ganhar 3-2 na parte final, também tenha pausado mais o jogo, até que meteu dois jogadores com características muito rápidas e com muita habilidade, os dois extremos, o Francisco e o... ajuda-me aí, o extremo esquerdo. Galeno? O Galeno. E voltou a criar situações de golo. O Futebol Clube do Porto, quanto a mim, neste jogo, portanto, é capaz dos técnicos terem um bocado de razão, visto que é um jogo que decidia o título, ou podia decidir o título. Se o Futebol Clube do Porto não ganhasse, era muito complicado, tinha que ganhar este jogo. O Vizela apresenta um bom futebol, tem uma belíssima equipa, mas também está com grandes probabilidades também de descer divisão. Portanto, espero que não, mas está na luta.
O Futebol Clube Porto, que muitas pessoas disseram que estava nervoso, e eu acho que eu estava muito mais nervoso que os jogadores. Eu acho que a massa associativa do Futebol Clube Porto estava muito mais nervosa que os jogadores. Então Sérgio Conceição não tem razão nesse sentido, porque o próprio Sérgio Conceição assumiu que houve ali algum nervosismo da parte dos jogadores do Porto. Ora bem, o Sérgio disse isso, mas eu que estive, e ele melhor do que eu sabe, interpreta com muito mais facilidade tudo aquilo que os jogadores do Futebol Clube Porto apresentam dentro do campo. Mas eu estive a ver, e não é qualquer equipa, que está a ganhar 2-0 e de um momento para o outro, em 7, 8 minutos, quando está a acabar a primeira parte, um grande golo, diga-se, e quando acontecem estas situações, um desvio de bola, bola no ângulo, grande golo do jogador de Vizela. Alex Mendes. Grande golo, faz o 2-1, inicia-se o jogo e o Vizela faz o 2-2, portanto, num pontapé fora da área, em que a bola bate no peito, desvia o guarda-redes, trai o guarda-redes, 2-2. E o Vizela, o Diogo Costa não tinha feito uma única defesa durante, portanto, o jogo todo, como não veio a fazer. E há 2-2 e eu fiquei, queres ver que o Vizela ainda faz o terceiro ou qualquer. Ficámos com aquele receio, os adeptos do Porto ficam com esse receio e os jogadores poderiam ficar com esse receio. Não, mas o que é que eu vi? Vi que o Porto reagiu bem, tem depois a felicidade de marcar um grande gol por Mbemba, passado 7 ou 8 minutos, portanto, do 2-2. Depois controlou o jogo completamente todo, criou mais situações, até que muito perto do final faz o 4-2. Eu acho, na minha maneira de ver, que de todos o que compõe o Futebol Clube do Porto, os jogadores dentro do campo, para mim, na minha perspectiva, foram os mais calmos, o que acreditaram que mesmo com o 2-2 que ganhariam o jogo. Agora é normal, a massa associativa, eu mesmo, quando vi aquilo, disse: o que é que se passa? O que é que vai acontecer, não é? Mas pronto, aconteceu tudo bom e fiquei contente e feliz com o resultado. A semana anterior não tinha sido nada calma para o Porto, José Calado, com críticas muito duras em relação às arbitragens, até de Sérgio Conceição, também na sala de imprensa. Tendo em conta aquilo que se passou, o que é que achaste da postura do Porto depois no jogo imediatamente a seguir este jogo com o Vizela? Eu acho que se deparou com uma equipa do Vizela que fez tudo para contrariar o favoritismo do Futebol Clube do Porto. É difícil, principalmente quando vai jogar ao Dragão, a maneira como sofre logo o primeiro golo, com um erro colossal também do próprio guarda-redes. É difícil para uma equipa realmente que vai jogar contra uma equipa grande e depois sofre um golo desta maneira. Podia mandar abaixo os jogadores, acusaram um pouco, o Futebol Clube do Porto marca o segundo golo. E eu acho que o Sérgio, quando falou na conferência de imprensa, já ouvi, lá está tal coisa, dar-se muito ênfase às palavras às vezes das pessoas, mas ele, quando fala em inteligência, não está a chamar burros aos jogadores. Fala daquilo que é inteligência emocional. Mas tu sabes isso porque jogaste a bola. A inteligência de jogo não quer dizer que uma pessoa é burra. Claro, ele estava a falar da inteligência emocional. Aliás, achas que ele uma vez ia chamar burros aos jogadores? Só se ele fosse burro. Só se ele fosse burro. Ele não é burro, não pode chamar burros aos seus jogadores. Aquilo que ele falou foi que as pessoas agarram-se ao que querem. A inteligência emocional dos jogadores para gerir o jogo, se calhar da maneira como o Porto deveria ter gerido, principalmente quando estava em vantagem, é que se calhar não foi ideal. E depois faz com que, como disse o Rodolfo, faz com que os adeptos fiquem um pouco mais nervosos, faz com que depois os jogadores dentro de campo, obviamente, comecem a questionar a nível de jogo, por isso é que depois entra o miúdo, o Francisco, e entra o Galeno, e de alguma maneira acaba por ser um jogo completamente diferente, porque eles realmente de um contra um desequilibram, mas de qualquer maneira acho que não sofre contestação esta vitória do Futebol Clube do Porto, perante um Vizela, que mais uma vez houve muita gente que criticou antes deste Vizela sequer estar a jogar, e a realidade é que chegou ao Estádio do Dragão e até fez muitas pessoas acreditarem que podia roubar pontos este Futebol Clube do Porto. Desta vez um jogo sem casos, Ricardo? Não, houve um caso, mas foi logo reparado e bem pelo VAR, porque houve um penalti, houve um lance que foi revertido, porque Manuel Mota não assinalou o penalti, mas assinalou o pé em risco. Assinalou a falta sobre do Gruitch, mas quem de facto sofre a falta é o Gruitch, e portanto o VAR aqui esteve bem, portanto não é só dizer quando está mal, muito temos bem que enaltecer também o trabalho do VAR neste jogo. Eu acho que, e pegando nas palavras do Zé Calado, acho que o Sérgio Conceição, de nenhuma forma, mesmo que admitisse no seu íntimo que tinha lá jogadores burros, nunca iria dizer publicamente. O
que eu acho é que houve, de facto, alguma ansiedade, o aproximar-se da época, estar ali à porta de conseguir... Ele podia dizer publicamente. Ele há 2 ou 3 anos, creio eu, na pré-época, disse que havia jogadores que não tinham qualidade para jogar no futebol. Mas isso é outra coisa. Isso é ligeiramente diferente. Isso é ligeiramente é pior. Isso é ligeiramente diferente. Tu teres um plantel e dizes que não tens jogadores com qualidade para jogar na tua equipa, e por isso é que eles não jogam. Há ali decisões erradas. Há ali alguma falta de discernimento. Há um ou outro lance que eles podiam decidir de outra forma. E eu, no meu entender, é isso que ele diz, que houve momentos em que não houve inteligência. É exatamente nesses momentos. Mas estamos a referir isso da inteligência, é lógico. Que é momentâneo, aquilo não está a discernir como deve ser. O problema de inteligência não é chamar ninguém burro. O problema de inteligência é inteligência de jogo. E alguns até se calhar nem têm. Uns têm mais e outros têm menos. Obviamente, não há dúvida. Não, isso não tem. Temos que ser abertos em relação àquilo que se está a passar. Mas na realidade, para mim, na realidade, as 3 equipas grandes não estão a fazer, nem estão a jogar um bom futebol. Não estão. Estão a jogar o quanto basta, não estão a jogar um bom futebol. O Porto tem jogado um futebol de massacre, defende mal sai da área. Mas o jogo em Braga foi diferente, não é, Rodolfo? Mas já agora que o jogo em Braga não tínhamos falado sobre isso, aquela posição tão dura da parte do Porto justificou-se, tendo em conta a arbitragem do jogo em Braga? Totalmente. Mas tirando o árbitro da equação, que todos nós vimos, obviamente, aquele penalti... Tirando o árbitro... 3 penaltis. 3 penaltis. Não vamos sair daqui. 3 penaltis. Não vamos sair daqui. Eu vejo Não vamos sair daqui. Agora, salta, dá-lhe com o pé, dá com o pé aqui no gêmeo. Não é penalti. Não é penalti. Mas a gente vê... Achas que o Porto perdeu por causa da arbitragem esse jogo? O Porto perdeu por causa da arbitragem. Perdeu porque o Braga jogou de uma maneira totalmente diferente do que joga contra o Benfica e contra o Sporting. O Braga jogou bem. O Braga jogou todos cá atrás. A tentar no erro do Futebol Clube do Porto, a tentar o contra-ataque, e não é normal o Braga jogar assim, mas foi uma estratégia que resultou e resulta, porque é o que nós estamos a dizer. Tu tens falado às vezes do Benfica que não ganha os jogos porque o árbitro não marca uma falta que dava 1-0 para o Benfica. Isto é o futebol. Portanto, aos 3 minutos, penalti, gol do Porto. Eu não estou a falar sobre isso. Claro. Nós já fomos unânimes em dizer que realmente o Porto foi prejudicado neste jogo. Mas aquilo que eu estou a falar é que retirou-se praticamente todo o mérito ao Sporting Clube Braga, que fez um jogo muito bom. Não, o Sérgio, pelo que eu li... Não retiro, porque o Braga joga bem, o Braga é uma grande equipa. O Braga este ano já ganhou aos 3 grandes, atenção. O Braga é uma boa equipa, com um treinador muitíssimo bom. Bons jogadores? Bons jogadores e usou uma estratégia contra o Porto. E o Porto só precisava de empatar, mas o Porto, com o Sérgio Conceição, o Porto não joga para empatar. E queres que eu te diga já aqui o que vai acontecer com o Benfica? O Benfica vai jogar como se estivesse na Liga dos Campeões, vai jogar cá atrás a sair no contra-ataque. Não tenho dúvidas absolutamente nenhuma. Espero que o Porto não coma de grupos. Espero que o Porto não coma de grupos. E espero que o Futebol com o Porto não ataque com os 2 laterais ao mesmo tempo e que vá lá para dar 2 ou 3 ao Benfica. Não, o Benfica que ataque também, que faça pela vida, que não jogue lá atrás e vai agora o Darwin e vai, se tiver o Rafa ainda é outro e tal, para jogar nas costas da equipa do Porto, que é assim que o Porto pode sofrer, é quando jogam nas costas do Futebol com o Porto, porque o Futebol com o Porto é uma equipa de ataque total. Gosta de subir os laterais ao mesmo tempo, fica lá com 2 centrais, foi assim que comeu o golo com o Braga, num contra-ataque do Braga. Portanto, para mim, é assim. O Futebol Clube Porto precisava de empatar em Braga, mas o Sérgio Conceição quer ganhar. Está no ADN dele. Nunca disse assim, o Braga que suba, que nós quando... Não quis ir para cima do Braga e foi para cima do Braga. E teve penaltis, o Braga jogou muito bem, defendeu-se muito bem, contra-atacou muito bem, belíssima equipa, sem dúvida alguma. E é bom eu falar nisto, porque parecia que o Miguel era o inimigo número 1 do Futebol Clube do Porto há não sei quantos anos. Ano passado, em Moreira de Cónegos, ao calado de baixo, se fosse o Porto, se fosse o Benfica, em 2 situações a lutar pelo título, em 2 situações a lutar pelo título, e que te tiram 3 penaltis, tu vinhas aqui e querias matar o Miguel, certeza. Mas não foi isso que o Sérgio disse, o Sérgio foi mais longe. Mariana, o Sérgio não disse só que foi prejudicado pelo árbitro. Em primeiro lugar, em relação aos jogadores, que os jogadores foram insultados. Foram situações que nos afetaram sentimentalmente. Endereçar à grande família da CMTV os pésames, assim como ao meu comandante António Louro, do falecimento da Marta.
Por outro lado, outra grande família, essa minha conhecida, o desaparecimento do Carriço. Carriço foi um dos grandes defesas esquerdas do futebol nacional, internacional, fez a sua carreira toda, faleceu. A família vitoriana está de luto, assim, e endereço também os meus sentimentos. Mariana. Os teus são nossos. Os nossos, obviamente. Olha, já agora, Otávio, se me permites, e rivalidades à parte, também as rápidas melhoras a Jorge Costa. Muito bem. Um abraço para o Jorge Costa. E há pouco teve um problema cardíaco, rápido, foi operado e também super rapidamente. Mariana, vamos ser claros. Estrategicamente, o Braga teve melhor que o Porto. Conseguiu os seus objetivos, o Porto não conseguiu. Porque foi gamado. Ponto. Houve um penalti. Três penaltis. Três penaltis. A tua opinião. Quero saber. Três penaltis. Eu respeito a tua. Três. Pronto. Que é 3-1. 3 penaltis. Mariana. O gêmeo não conta. O gêmeo não conta. Estrategicamente. Eu estou a falar com o Otávio. Estou a falar com o Otávio. Não há qualquer intenção. É um penalti. Quero lá saber. Não há qualquer intenção. Então vou dizer uma coisa, Otávio. Vai, eu vou mandar prender alguém que faça penaltis com intenção. Os penaltis nunca há intenção. Não. Se há intenção de fazer penalti, tem que ser preso o jogador que tem intenção de fazer penalti. Ou eu estou errado. Olha uma coisa. A intenção de fazer penalti, esse jogador tem que ir preso. Estrategicamente. Qual é a dúvida? Tu com essa estás a dar razão aos outros. Não. Quando tens razão. E falam como tu falas. Eu não sou assim. Eu não sou por isso. Eu não sei. São 3 penaltis. Estrategicamente, tu acabaste de dizer que estrategicamente o Braga esteve muito bem. Aos 3 minutos, penalti, gol do Porto. Que era a estratégia do Braga. Era golo. É verdade. Era golo? Era golo. Era porque já falhou, o Taremi já falhou. Não, falhou 1 e marcou 20 ou 30. Estás a ver quem marca 20 ou 30 pode falhar 1. Deixa-me vender o meu peixe. Mas quem é que disse isso mais? Quem é que vende peixe mais? Depois... Eu já ouvi alguém dizer que vende peixe. Estás a copiar. Depois Mariana... Só com penalti. Há aqui uma coisa que é... 3 penaltis. Eu queria felicitar o Álvaro Pacheco pela extraordinária qualidade do futebol que apresenta nos jogos com os grandes. Concordo contigo. Muito bem contra os grandes. O Vizela está a fazer uma época que eu espero e desejo que leve à sua permanência na primeira divisão, porque é uma equipa competitiva, uma equipa séria que não se esconde. E o público apoia. E o público apoia. Vizela está de parabéns, o Álvaro Pacheco está de parabéns. Parabéns porque, efetivamente, o Vizela joga futebol. Eu gosto de ver o Vizela, assim como gosto de ver o Gil Vicente. Tem feito uma época extraordinária o Gil Vicente. Também eu. Portanto, Mariana, e este jogo nas Antas, o Vizela foi capaz de criar Antes não é Ana. o Dragão é sempre antes. Vou começar sempre antes. E o Rodolfo já o reconheceu, foi capaz de criar intranquilidade na equipa do Porto, no seu grande público, e alguma ansiedade que, efetivamente, tirou lucidez ao futebol do Porto, que reencontrou-se na parte final e foi um vencedor justo. E isso deve-se ao Vizela, que teve a perder por 2-0, que não se entregou, chegou ao 2-2, criou alguma integridade, alguma ansiedade. Claro, o mérito é todo do Vizela. E não há de mérito do Porto. O teu mérito depois reaparecer, ressurgir, ir à procura do resultado que efetivamente lhe interessava, que era a vitória. Parabéns ao Vizela. Vamos avançar para falar também sobre o Benfica. Roger Schmidt já pediu a Rui Costa um novo guarda-redes. De acordo com o Jornal Record, o novo técnico do Benfica quer Stefan Ortega, guarda-redes que joga no Arminia Bielefeld. Odisseias pode estar de saída e Ortega é o guarda-redes desejado por Roger Schmidt, principalmente pela vasta experiência que tem depois de 8 épocas no futebol alemão. O guarda-redes de 29 anos está em final de contrato com o Bielefeld, por isso pode chegar a custo zero ao Benfica. Em relação a Odisseias, achas que está na altura, José Calado, de Odisseias dar lugar a outro guarda-redes na baliza do Benfica? Não sei, aquilo que eu acho é, eu já aqui disse várias vezes e não tenho problemas em afirmar, o Odisseias é um bom guarda-redes, a mim parece-me um bom guarda-redes dentro dos postos, mas depois tem muitas lacunas quando é para sair, principalmente a cruzamentos, quando se pede a um guarda-redes também para jogar um pouco mais avançado, hoje em dia é necessário, também tem essas lacunas. Eu não tenho nenhum problema em assumir que eu não acho, sinceramente, depois de ter visto guarda-redes como o Ederson, Júlio César ou Black no Benfica, não acho que o Odisseias esteja ao mesmo nível. Acho que não está ao mesmo nível. E
com todo o respeito pelo Odisseias, que tem feito jogos fantásticos ao serviço no Benfica também, e tenho muito respeito por ele, mas não é ao acaso que pelo menos já três treinadores do Benfica quiseram guarda-redes, ou quiseram trazer guarda-redes. Ou seja, não quer dizer que um esteja errado, não podem estar os três errados. Por isso, para mim, e já se falou muito da saída do Odisseias, ele próprio, a meu ver, mal, quando perdeu a titularidade e foi dada a titularidade a um companheiro seu, ele próprio assumiu que queria sair do Benfica. Ou seja, para mim, um guarda-redes que está numa equipa grande tem que estar preparado, de alguma maneira, também, quando chega à altura e depois dá-se a oportunidade ao companheiro, ele tem que se sentar e tem que trabalhar depois durante os treinos para mostrar que é melhor que o companheiro entrar novamente, pela questão também de respeito ao seu próprio colega, que está sempre sentado também a vê-lo jogar, não é? E ele não fez isso, assumiu que queria sair do Benfica, e isso para mim caiu mal, porque eu não consigo entender isso. Eu acho que temos que lutar pelo nosso lugar todos os dias, e quando se perde o lugar ou quando se dá a oportunidade, porque se acha que o outro está melhor, tentar recuperá-la depois nos treinos. É isso que nós fazemos no futebol, pelo menos foi assim que eu aprendi. E só pode ser assim. Foi assim que eu aprendi. E por isso eu acho que se calhar está a altura do Odisseias se calhar sair, vir outro guarda-redes, não sabemos se vai ser melhor, se vai ser pior, mas não é coincidência. Ou seja, não é coincidência que pelo menos já 3 treinadores queiram trazer guarda-redes para o Benfica. Vamos ver, não sei o que é que vai acontecer. Eu sinceramente, daquilo que eu tenho visto do Odisseias, o Odisseias, se vier outro guarda-redes e se esse guarda-redes se calhar assumir a baliza, se calhar o Odisseias não vai ser um guarda-redes como ele já provou no passado, para estar sentado no banco e estar à espera também da sua oportunidade. Neste mercado de transferência. Sendo assim, é preferível negociar, e o Odisseias, se calhar, tem marcado porque tem, ir à sua vida, e vem outro guarda-redes. O Benfica estará aberto a negociar? Odisseias, nesta fase, faz sentido? Ricardo? Não, faz sentido, por aquilo que o Zé Calado disse, e o Zé Calado já disse praticamente tudo. Agora, não sei se é este Ortega, de 29 anos, joga no penúltimo classificado da Bundesliga, que sofreu, salvo erro, 50 golos em 31 jogos, não parece que seja este o guarda-redes, e o facto de ter sofrido 50 golos em 31 jogos não quer dizer que ele seja mau. Pode ter uma má equipa, não é? Agora, o Benfica, para trocar, tem que trocar por um guarda-redes que lhe dê garantias de ser melhor que o Odisseias. O Odisseias, sempre disse, é um bom guarda-redes, mas não é um guarda-redes que faça a diferença. E aquela questão entre os postos e fora dos postos é substantiva e faz a diferença. E, de facto, o Benfica, desde que perdeu grandes guarda-redes, o Anderson, o Oblak, já para não recuarmos ao tempo do Perdomo, grandes guarda-redes. E o Otávio também acha que se deve fazer uma leitura do facto de os últimos treinadores do Benfica terem todos achado que faltava outro guarda-redes no plantel? O Carlos fez uma leitura correta. O Odisseias, nos postes, dentro da baliza, efetivamente tem qualidade. Muito ágil. Depois, no jogo aéreo, na interseção, tem muita dificuldade. Tem muitas dificuldades. E depois também, como a sair da baliza com os pés, a jogar com os pés, quase que fazer de livro algumas vezes, quando a equipa é um livro aberto. A leitura do jogo dele é complicada. Portanto, o Benfica, Mariana, não há nenhuma equipa grande. Mesmo o Liverpool, o Real Madrid... Que não tenha um grande guarda-redes. Não tenha que ter um grande guarda-redes. E os grandes êxitos das grandes equipas portuguesas, ou qualquer equipa, tem que ter um grande guarda-redes. Foi por isso que o Porto foi buscar o Molinar Zic, depois veio o Vítor Bahia... O Porto neste momento tem 2 grandes guarda-redes. Se não houver grandes guarda-redes, não há hipótese de ganhar o que quer que seja a nível internacional. Pode dar para nível interno, a nível internacional, não. Depois o Calado disse, em termos psicológicos, aquela atitude dele, do querer sair porque não era titular, não. Porque os guarda-redes treinam, geralmente, a época inteira, os três. Eu penso que as relações de trabalho, os outros não aceitam. E geralmente, não aceitam bem. Por outro lado, o Benfica não vai buscar um guarda-redes, tem que buscar 2. E às vezes os 3 guarda-redes, como às vezes treinam à parte da equipa, até costumam ter uma amizade espetacular. Costumam formar uma amizade espetacular. E eu, nesse aspecto, tem que se ajudar. Eu não consegui entender como é que ele não percebeu que na altura, se calhar, depois entrou, o Elton entrou e até começou a jogar bem. E depois ele veio dar aquela entrevista. Ele ainda agora, no jogo na Madeira, teve um comportamento reprovável. Passa a expressão, manda vir com os colegas
Quer dizer, uma coisa inacreditável. Antes o mal. Mas quando foi nas Antas, lá está. Ele não dá erros. Quando foi no Dragão, tu disseste isso? Quando houve aquela falta, aquele de... Dá-lhe pau, lembras-te? Não te lembras no Dragão? Dá-lhe pau, não te lembras do dá-lhe pau? Lembras? O Benfica na altura disse que era e nessa altura ele estava a falar, dá-lhe pau, não te lembras disso? Ele não tem falo segundo o Benfica. Tem nada a ver com isso. Mas, Mariana, olá, ele falava. O Benfica precisa, até porque os guarda-redes recentes que o Benfica teve, estão hoje em grandes equipas europeias, o Black, Ederson e companhia, tem que ir, efetivamente, buscar um grande guarda-redes. O Benfica vai fazer uma reformulação do plantel na próxima época, tendo também isso em conta. É obrigatório um novo guarda-redes, Rodolfo? Eu pessoalmente gosto compreendo o que dizem os meus amigos, eu pessoalmente gosto do Odisseias, pessoalmente. E não é por causa dele sofrer mais golos contra o Porto e para o Porto ganhar, que eles já se estão a rir por causa disso, não é? Sabe que eles para mim bem de gingeira. Acho que é um guarda-redes felino, é um guarda-redes, pronto, tem a sua dificuldade, mas quem são os guarda-redes que saem muito fora da área? Quem são? Contem-me, quem são? Os grandes. Os bons, os diferentes. E onde é que o Benfica... ainda hoje saiu. Onde é que o Benfica saiu para penalti? Mas vale não sair assim. O Diogo Costa sai. Se ele tem largado a bola, não era penalti. Se ele não tem largado a bola, mas largou e é penalti. Ele largou, tentou recuperar o penalti. Largou e é penalti. Agora, tudo bem. Eu que também gosto de um guarda-redes felino, com elegância, com classe, que jogue bem com os pés agora, porque quem não jogar bem com os pés não defende, não tem hipótese. Pode ser o melhor guarda-redes do mundo, mas não defendes. Portanto, é assim, eu pessoalmente gosto deste guarda-redes. Agora, aceito perfeitamente, devido ao que disse o Calado, o que disseste e o Otávio, que haja, portanto, que as pessoas do Benfica queiram um guarda-redes diferente. Compreendo isso. Ainda vamos falar também sobre o escândalo em torno do ciclismo da W52 Futebol Clube de Porto, numa altura em que já sabemos, Ricardo, que esta equipa, depois das medidas de equação que afastaram tanto Nuno Ribeiro como o José Rodrigues, optou simplesmente por substituir estas duas pessoas, anunciar a novos diretores e continuar a competir. Da parte do Porto, estranhas o silêncio do Porto em relação a este caso? Não, para já posso dizer que os resultados das análises que a PJ, a Polícia Judiciária e o ADOP foram levar ao laboratório a Barcelona, nos próximos dias vão-se conhecer os resultados e até não me admiraria nada que não houvesse, que os controles sejam negativos, não me admiraria nada. Agora, há aqui um problema, deixa-me só dizer isso, que acho que é muito importante, é que foram encontradas substâncias, várias substâncias proibidas. E ao serem encontradas essas substâncias, corre-se aqui numa infração. Portanto, só o simples facto de se encontrarem as substâncias também é sancionável. E a pena pode ir até 4 anos... As substâncias na posse dos ciclistas 4 anos de suspensão. Bom, o que é que eu acho do Futebol Clube Porto? Para os ciclistas, certo? Diz, desculpa? Para os ciclistas, estás a falar dos 4 anos ciclistas, de suspensão. A Federação neste momento não pode fazer nada. Os ciclistas têm que estão disponíveis para treinar, podem ir às provas, já sei que não vão à volta às Astúrias, não são convidados. As organizações podem também não convidar o W52 Futebol Clube Porto para as provas. Eu sei que o diretor de marketing do Futebol Clube Porto disse há poucos dias, numa formação que está a decorrer no Porto, creio até que na Liga de Clubes, que o problema não é do Futebol Clube Porto. Diz que o problema é do ciclismo. E de facto tem razão. Agora, temos que ver é que, e até os esportistas lúcidos percebem, e o Rodolfo teve a hombridade de aqui assumir, que, naturalmente, a imagem do Futebol Clube Porto, para o bem e para o mal, para as vitórias, neste caso para isto, também está associado. E isto